carro elétrico, e aí até foi uma coisa que eu falei pro Delton no Lead Talks, eu comentei assim, cara, a mobilidade elétrica é o que separa os Flintstones dos Jetsons. Porque assim, quando vai começar a ver o ecossistema, cara, é a questão do carro carregar a casa, é a questão do, sabe, o cara tem um painel solar, ele carrega o carro dele com energia limpa, daí acabou a energia, ele, sabe, abastece a casa com o carro dele. O carro elétrico se torna uma bateria sobre rodas. Então você consegue, né, carregar um outro carro também, se tiver tecnologia compatível do V2G, V2V, né, que é o Vehicle to Vehicle, Vehicle to Grid. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Como é que estamos hoje? Eletrificado. Eu ia fazer essa piada, foi sacanagem, né? E aí, eu tava aceso hoje, eu cheguei e falei que tava aceso. Tu botou o dedo na tomada. É isso aí, vamos pra mais um papo. Então, obrigado a você que nos acompanha aqui no Jogando pra Plateia. Já começar agradecendo os nossos parceiros hoje, vamos fazer diferente. Agradecer aqui ao Lead Santa Catarina, nosso parceiro de primeira hora. Agradecer ao Davi Paz e Lima, nosso assessor de imprensa oficial. A gente bomba não só na internet, tá bombando também na imprensa. Pô, legal. Na mídia tradicional, o Davi é muito fera. Agradecer também a doutora Rebeca Heinzen, que tem um podcast próprio dela, o Pink Talks, que fala sobre saúde feminina e que a gente tem o prazer aí e o privilégio de produzir. E o Danco, que a gente daqui a pouco vai fazer um episódio lá, né, cara? Exatamente. Bebendo drinks e papos lounge, né? Exatamente. Vai ser ter um muito sonzinho, massa. Vai ser legal, Eu né? confesso que eu tô um pouquinho ansioso, Ferrari, pra ver como é que a gente vai conseguir fazer isso aí. Vai ser muito legal. Com o nosso parceiro Danco aí, que é um restaurante que tem música, gastronomia, drinks, e a gente com certeza vai aproveitar tudo isso. É isso aí. Vocês também, né? Quem quiser visitar aqui o Danco, né? Aqui na frente da Cat, né? Por favor, apareça aqui. Exatamente. Que é um parceiro especial nosso. Venha tomar um drink conosco no Danco, certo? Bora. É isso aí. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial, por isso que a gente tá eletrificado, né? A gente tá tendo o prazer de receber aqui hoje o Matheus Maia, ele que é especialista em eletrificação e é cofundador da WeCharge, uma empresa que faz parte do grupo Dimas, especializada em soluções para eletrificação. E o que é mais legal, que não é só para os carros, né, do grupo, para os condomínios também, porque as pessoas precisam carregar esses carros. Vamos legal. entender essa infraestrutura. Matheus, seja bem-vindo. Show, prazer, pessoal. Prazer estar aqui hoje. Contando um pouco da WeCharge, né, justamente pela puxando essa questão tanto dos carros quanto da construção, né? Bom, quando comentou, a WeCharge faz parte do grupo Dimas. E dando um contexto geral, né, para quem não conhece o Grupo Dimas, que é um grupo de Santa Catarina, tem mais de 46 anos de história, começou com a parte de automóveis e hoje também, além de automóveis, tem a construção civil e já faz um tempo, né, alguns anos que a Dimas vem passando por esse momento de transformação, investindo bastante em inovação e sustentabilidade, né, assim, no modo geral, né? Então, nos prédios a gente vê na construção uma obra sem papel, então até o pessoal brinca de vez em quando que é a única obra que o pedreiro usa o tablet, então tem um monte de tecnologia envolvida na construção dos prédios. Ah, legal, não sabia disso. Cara. Exato, tem bastante coisa, desde do projeto até durante a construção, inclusive, por exemplo, a água da chuva é aproveitada, tem painel solar para as áreas comuns dos prédios, e agora, claro, também tem carregadores para veículos elétricos, né, e incentivar ainda mais essa questão da mobilidade elétrica, né? E aí na parte de automóveis, a gente tem a dealer da Ford, né, há mais de 40 anos, e dealer da Volvo, aí eu acho que já estamos chegando em mais de 10 anos também, e a Volvo investiu bastante no Brasil quando se fala em eletrificação. Então desde 2019 já trouxe veículos híbridos, plug-in, ou seja, híbridos que carregam, né, precisam de carregador e tal, e desde 2020 e 2021 a Volvo só trabalha com veículos híbridos e elétricos no Brasil. Então não tem mais carro 100% a combustão. Então a Volvo não tem mais carro a combustão? Não tem mais carro. Hoje tu chega numa loja para comprar uma Volvo, ela ou é 100% elétrico ou é híbrido. Legal. O combustão daí já é um modelo mais antigo se tiver no seminovos. Sim. Né? Mas modelo novo não vem mais. Eu notei, só pra gente fazer um parênteses, que agora estão vindo umas novas XC60, XC40, com a grade totalmente fechada na frente, né? Perfeito. E aí fica claro que não tem refrigeração pelo ar, né? Ou seja, é selada a frente. Exato. E chama atenção. Esse detalhe da grade é o que diferencia, ajuda a diferenciar, né? Porque antes tinha a XC40 100% combustão, aí veio a XC40 híbrida e agora 100% elétrica. Então, e agora não tem mais nem híbrida. A XC40 ou é só elétrica. E aí lançou a C40 também, que é uma XC40 SUV coupé, né? Sim, eu achei bem bonito. Eu vi uma na rua esses dias. O design é muito top. É lindo. Então, como a gente começou a ser exposto, né? O grupo de Dimas começou a ser exposto para a eletrificação muito cedo, né, desde 2020, 2021,
começou essa demanda de, pô, e o cliente do veículo elétrico, né? Ele precisa ter um carregador em casa, então no condomínio, às vezes muitos clientes compravam o carro, não conseguiam instalar no condomínio, no prédio, por conta do síndico, tinha que ter assembleia, né? Tinha uma confusão ali. Não tinham carregadores nas ruas, né? Nos shoppings, né? Hoje em dia, a gente vê, né? A própria WeCharge, só aqui em Florianópolis tem cerca de 60 carregadores. Carregadores públicos, né? Então, isso mostra como cresceu em tão pouco tempo. Legal. Como é que tá a tua história junto com a Dimas, então, nesse processo? Como é que tu foi para esse mundo, assim? Então, o que aconteceu? Justamente quando iniciou essa demanda de eletrificação dentro do grupo, né? Eu já vinha do mercado de mobilidade elétrica. Estavas numa outra empresa? O que estavas fazendo? Isso, então eu trabalhava numa outra empresa com desenvolvimento de veículos elétricos. Então, desenvolvimento? De bateria, powertrain, motor, parte de controle, programação de veículos elétricos mesmo. Então, a gente fazia projetos, eu trabalhei desde veículos leves a veículos pesados, 100% elétrico. Projeto do carro inteiro? Do carro inteiro, exato. Eu comecei, então, eu sou técnico pelo IFSC, técnico em eletrotécnica, e aí durante o final do técnico eu conheci a equipe Ampera Racing da UFSC, que é uma equipe de competição que desenvolve veículos elétricos. E, pô, mas não é pra rua, teoricamente. Não, é mais pesquisa. Essa competição é de corrida mesmo, corrida. É um carro monoposto, assim, de corrida mesmo. Então, conheci essa equipe e, pô, eu falei, caramba, tem gente fazendo carro elétrico em Floripa. Isso era 2018, mais ou menos. Eu fiquei, né, chocado e falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu sempre gostei de carro, sempre gostei de tecnologia, eletricidade e tal. Quero desenvolver isso, né? Então, foi quando eu entrei na UFSC. Faço hoje engenharia elétrica. Não consegui me formar ainda, tô na... O trabalho, a gente sabe que é desafiador. O trabalho e a engenharia ali, às vezes, acaba não se conversando. O pessoal diz que muito. Na engenharia elétrica o difícil não é entrar, é sair, Exatamente. Exatamente. Então, mas aí eu comecei dali, né? Fui para uma empresa que prestava consultoria de mobilidade elétrica, então a gente... mas conta do carro, então, do corrida. Qual é a velocidade que esse carro chegava? Esse carro da Ampere, ele chegava até 100 km por hora. Nossa. E tinha um torque ali, deixa eu ver, faz tempo que eu não lembro, assim, das contas de cabeça, mas era cerca de 200 Nm porque o deslocamento é absurdo do carro elétrico. Exato. Né? O motor elétrico, ele tem torque instantâneo. Então, tu não precisa chegar a uma rotação que nem um carro a combustão. 5.000 RPM para chegar em 80 cavalos. Não. Quando pisou no acelerador, ele já dá. E por isso que, por exemplo, a XC40 tem um 0 a 100 em 4.7 segundos. Tu vê, uma SUV tem 400 cavalos e assim, né? É um carrinho, tipo, digo carrinho porque assim, quando as pessoas falam carro elétrico, sempre pensam naqueles super esportivos, não? Ou às vezes, sei lá, pega o exemplo da Tesla, a SUV, né? Que é o Tesla Model X, que é aquele que tem a asa de gaivota, por exemplo. Dá pau em muito carro esportivo a combustão, né? Justamente por conta disso. Tu vê, um carro pesado, né, de tamanho, mas que tem muita potência, assim. Mas divertido, hein? Mas tem problemas de tracionamento, né? Normalmente bota a tração traseira, aí tu não consegue... O peso tem que se botar sempre para trás. Essa parte que é bem interessante na parte da eletrificação, porque aí tem uma parte de controle muito forte. Né, de controlar o motor elétrico para que não tracione e que tenha performance. Tu vai ver carro decolando por aí. Não, se tem uma asa, um aerofólio e bota ao contrário, ele sai voando. O carro já sai voando. Exato. Então, aí tem desafios de aerodinâmica, também, tem desafios de tração. E aí lá na Ampera, nessa equipe de competição, a equipe que desenvolve o carro desde o zero. Então existe a área de mecânica, então era uma equipe multidisciplinar. Né, fazia desde o chassi até aerodinâmica, até o motor, claro, a gente tinha motores da Hércules, que é uma empresa de Timbó, aqui de Santa Catarina, né? Mas, enfim, tinha produtos de mercado, mas muito a gente que desenvolvia. E aí dali eu fui para uma outra empresa. E quem que era o cara que testava esse carro aí? Então, vai dar o primeiro rolê. Então, o que acontecia? A equipe lá tinha toda uma parte de organização estrutural, assim, de empresa mesmo. Então tinha presidência, diretoria e tal. Então, os primeiros a testar sempre eram os diretores, porque, o cara que era o responsável pelo carro. Sim. E aí depois, os primeiros testes eram com eles, depois passava pro piloto. Eu tô pagando o brinquedo, eu quero brincar primeiro. E aí depois passava pro piloto, que daí a gente fazia os testes, a gente ia pra correr de kart, ia fazer teste de simulador pra eleger o piloto da equipe, porque lá na competição, né, que tem uma competição nacional, uma vez por ano, e depois era tipo kart, assim, pra uma posição só? É um tipo um kart, só que ele é um pouco maior, assim. Cabia 2 pessoas? Não, é uma pessoa só, é monoposto, assim, mas ele é um carro... É parecido com o Fórmula 1, depois eu mostro umas fotos, mas é bem interessante. É Ampera Racing também, pra quem quiser depois ver no Instagram. E aí tem várias equipes de outras universidades que desenvolvem. Que desenvolvem o carro, e aí depois todo ano vão lá pra Piracicaba, no cartódromo de lá, pra fazer a competição lá. E aí tem tanto a prova
dinâmica, né, de botar o carro na pista, quanto teórica, que é defender o projeto. Então, ali foi a minha formação, basicamente, de entender o que é mobilidade elétrica, o que é projeto, design, né? Então, dali eu fui para uma outra empresa, a Mobilis, que é uma empresa aqui de Florianópolis que desenvolve veículos leves, elétricos, né? Esses são para rua? Não, esses eram para lugares fechados. Então, às vezes para condomínios, para chão de fábrica e tal. Tipo carrinho de golfe, assim. Exato, eles têm essa frente também, carrinho de golfe. Antes disso, na verdade, antes de entrar na UFSC, eu tinha feito um estágio na Celesc, bem na época do técnico, então eu trabalhei na área de engenharia e normas, então eu conheci o workshop, o primeiro workshop de eletroposto da Celesc. A Celesc tem um corredor também de carregadores. Eu estava lá, então comecei a ser exposto a isso muito cedo e comecei a tomar gosto e aprender cada vez mais, né? Então, eu estava na Mobilis quando a gente encontra nesse momento onde a Dimas estava com uma demanda muito grande de eletrificação. Qual era a primeira demanda que eles estavam sofrendo? O cliente reclamava muito para a concessionária que não tinha carregador na rua. Eles já estavam vendendo os carros elétricos? Já tinha carros híbridos e o carro elétrico, que era a XC40, estava em pré-venda. E a Dimas foi top dealer do Brasil na XC40 100% elétrica. Nossa, então foi assim uma Mas surpresa. Aí os carros não vinham com carregador? Vinham, só que para casa da pessoa, né? Só que daí existe essa ansiedade da autonomia, que é um termo até que é range anxiety, para que tu vai ficar no meio do caminho, que é algo que assim que não existe, porque esse carro tem 400 km de autonomia. Na cidade tu não anda 400 km, né? E tu sai de casa com ele 100% carregado. Tipo, eu tenho agonia de andar com o meu carro na reserva. Assim, né? Então... Exato, mas só que assim, pensa que a reserva... a gente sai de casa com o tanque cheio. Tu não tem essa agonia se tu vai ficar no meio do caminho durante o dia. Agora, se tu vai fazer uma viagem, aí sim, realmente existe essa questão em longas distâncias. Mas no dia a dia, o veículo elétrico, ele... né? Porque o veículo elétrico, ele não tem uma salvaguarda, assim, do tipo... Tem ali a quantidade de bateria... Acabou. Tem algum dispositivo que, assim, tem um soprinho extra aqui. Bota 2 pilhas ali, dá mais mandado. Então, o elétrico, assim, quando vai chegando bem próximo dos 10%, ele vai diminuindo a potência disponível. Tá. E tem um modo ali de segurança para que isso não aconteça. Né? É o modo economia de energia que existe no celular. Exato. Então, assim, a gente fala muito que, assim, é uma quebra de paradigma, né, o veículo elétrico. Então, a rotina muda muito, porque... Tu chega em casa, tu bota o teu carro para carregar. Então tu sai de casa com ele 100% elétrico, 100% carregado. Seja o elétrico ou o híbrido, que o híbrido plug-in, ele tem o modo 100% elétrico também. Então, por exemplo, eu tenho um carro híbrido, ele tem a reserva de gasolina, mas eu ando na cidade, ele tem 70 km de autonomia no modo 100% elétrico. Então, eu saio de casa, vou pro trabalho, deixo só o filho na escola, vou no supermercado, faço qualquer coisa. Eu tenho autonomia no modo 100% elétrico. E aí... Claro, tem carros híbridos que têm uma autonomia um pouco menor do que 70. Esses modelos novos da Volvo que estão vindo com 70. A Great Wall, que é uma nova bandeira da Dimas de veículos elétricos, está vindo com um veículo com 170 km de autonomia no modo 100% elétrico e ainda tem um tanque de gasolina. Era o Prius, né, da Toyota, que ele foi um dos primeiros, assim, híbridos mais... Só que o Prius, ele não é um híbrido... Não é de carregamento, né? Ele é de, tipo, aquele Kersa. Exato. O híbrido, ele não pluga na tomada. Ele não carrega. Ele usa, basicamente, o motor elétrico para regenerar a energia, né, da energia cinética do carro ali, para dar mais eficiência do motor a combustão. Então, assim, o Prius faz, sei lá, 25 km por litro. A XC40 híbrida, o X60 híbrida... Se não me engano, ele tinha 30 km, acho, 20 ou 30 km de autonomia da bateria, né? Não, mas o híbrido não andava. O híbrido que não carrega, ele não anda no modo 100% elétrico. Ele vai alternando, assim, sabe? Sim, na verdade, tipo, quando tu passa de uns 30, 40 km por hora, ele começa a decidir se vai chegar e aumentar, botar para combustão. Só que daí... O que a gente fala que o cliente, o e-charge, ou até mesmo quando a gente fala de mobilidade elétrica, para testar mesmo o carro 100% elétrico, o híbrido que não carrega, ele não consegue ter essa experiência de não ter a combustão, sabe? Sim, na verdade, o ponto que tu tá falando é que se ele não tem tomada, de fato, ele não é um carro... ele é híbrido, mas eu digo, o foco do híbrido que não carrega é mais economizar a gasolina. Sim. O foco do híbrido que carrega é tu ter uma experiência do elétrico e se precisar fazer uma viagem, algo do tipo... tu tem a gasolina, né? E agora o 100% elétrico, daí é uma bateria 10 vezes maior, com uma autonomia muito maior também. Então, o legal é que, assim, o híbrido, ele, mesmo os que têm, sei lá, 40 km de autonomia no modo 100% elétrico, ele é muito importante, às vezes, ter esses pontos espalhados pela cidade, porque ele saiu de casa com 100%. Aí ele chegou no trabalho, talvez, dependendo de onde ele mora, por exemplo, aqui em Florianópolis, já chegou em 50%. Se ele, depois vai, sei lá,
Passar no supermercado. Passar no supermercado, fazer qualquer outra coisa, às vezes ele corre o risco... Ficar estressado. Não, corre o risco de voltar usando a gasolina para casa. E qual que é o problema de usar a gasolina? Claro, além de poluir e tal, mas é porque é bem mais caro do que a energia. Então, o híbrido, o plug-in, começa a dar essa experiência de, cara, na cidade eu consigo viver só com elétrico. Porque eu carrego no shopping, eu carrego no meu trabalho, carrego onde... E aí eu paro de poluir, paro de gastar gasolina. Até teve clientes que tinham o carro híbrido e às vezes ficava 4, 5 meses sem botar gasolina. E aí deu problema na bomba do... Imagina, o combustível ficava velho lá dentro. Exato. Então, assim, o carro elétrico é muito interessante no quesito do custo operacional também. Porque o quilômetro rodado é bem mais barato, né? A energia é muito mais barata que a gasolina e não tem manutenção. A primeira revisão da Volvo é em 3 anos, assim, tem garantia de 8 anos só a bateria. É 3 anos a primeira revisão? Tu vai lá só, assim, tu vai lá antes só pra dar um check-up, mas assim, tu não gasta pastilha de freio, porque agora tem um motor elétrico regenerando energia, né? Então, em vez de dissipar calor nas pastilhas de freio, o motor elétrico regenera energia. Ele tem a pastilha, né? Tem pastilha, só que não gasta. Porque Sim, tu usa o freio do motor. Freio motor. Exato. Só que mas ele tem uma capacidade de frenagem. Se passar de determinada necessidade, ele usa o freio de pastilha. Só que mesmo assim, por exemplo, o motor elétrico, se tu consegue travar ele com indução, né? Tu consegue injetar a corrente nele ao contrário, sei lá. Ele freia praticamente só com o motor. Seria possível. Então tu desce a serra com freio motor se quiser. A gente não freia. Basicamente não freia. Tanto que tem o modo One Pedal Drive. Tu não precisa de freio, tu só fica no acelerador e aí quando tu solta ele vai freando aos poucos. Então assim, pra cidade é muito bom, né? Cara, isso é muito dos Jetsons. Exato. Existe power bank pra carro? Tipo, o cara... Cai isso na mesma discussão. Tipo... Nos Estados Unidos tem algumas empresas que era o cara por exemplo, do guincho. E aí o guincho tem já um banquinho de bateria pra, às vezes o Eu cara... vi uma charge muito engraçada de um Tesla carregando, uma que é no reboque, uma que é um gerador. Isso acontece. Na rua. Isso às vezes acontece, né? De precisar de energia e não ter a energia naquele lugar e ter que usar o gerador. E aí às vezes muita gente fala, aí tu tá carregando um carro num gerador, perdeu todo o propósito. Mas não, na minha visão, assim, o que acontece? Essa mudança da combustão pro elétrico, assim, mexe com muita coisa. O que acontece? O ecossistema da combustão, a gente, na verdade, não é só o posto de gasolina. A gente tem que ir lá na estação de extração de petróleo. Aí lá se gasta energia para extrair o petróleo, daí gasta energia para passar por oleodutos. Tem o risco de ter vazamento, que a gente já viu bastante em golfos, né? Ter vazamento de petróleo. Aí de um lugar tem que transportar usando um caminhão, gastando gasolina, para a refinaria, refina, transporta com outro caminhão, gastando gasolina, para levar para o posto de gasolina. Aí tu vai com teu carro gastando gasolina até o posto, perde tempo, né? Então, quando tu vê todo um ecossistema poluente e ineficiente, né? Porque o motor a combustão tem cerca de 30% de eficiência para transformar a gasolina em tração, né? E aí o motor elétrico tem mais de 90%, motores aí com 95% de eficiência, e a energia tu pode gerar no telhado da tua casa. Né? Claro. Tu pode gerar com vento, com hidrelétricas. Então, assim, mexe muita coisa, sabe? Então, quando, se é pro o cara carregar todo dia em casa com energia solar, e aí uma vez ele precisar usar um gerador de diesel, cara, não tem problema, sabe? Tá no lucro. Ele tá assim, exato. Tipo assim, foi algo que ele precisou, faz parte, tudo bem, porque naquele lugar não tinha ainda a infraestrutura necessária, né? Mas é algo que a gente tá trabalhando para que todo lugar que ele vá, ele tenha um carregador. Então, a primeira dor que vocês sentiram, então, a Dima sentiu, foi a necessidade de ter mais geradores espalhados na rede. Mais carregadores. Desculpa. Mais carregadores onde o carro pode eventualmente ficar parado. De repente na empresa onde ele trabalha ou coisa parecida. Exato. E aí o que aconteceu também? Tinham carregadores. Eu não posso falar que não existiam, né? Tinha o próprio carregador da Celesc, tinha carregadores de outras montadoras, da própria Volvo, que botaram para dizer, o Brasil tem infraestrutura de recarga, vocês podem comprar carros elétricos sem se preocupar. No Shopping Beira-Mar ali tem uma área que é só para carga. E já tem faz tempo, por exemplo. Isso, Exato. Antes da gente existir. Né? Só que o que acontecia? O core da montadora não é arrumar carregador, não é cuidar de carregador. É vender carro. Né? Se nem um fabricante de carro tem que ficar preocupado em fazer posto de gasolina. Exato. Então o que acontecia? Muitos carregadores às vezes entravam em manutenção porque aconteceu algum problema e aí ninguém ia arrumar. Porque às vezes não era responsabilidade do espaço, do supermercado, do shopping, não era responsabilidade da montadora, porque a montadora já deu o carregador de graça para eles naquela época e tal. A recarga era gratuita porque era para incentivar. Então assim, era um negócio que
pô, não é de ninguém. E no final das contas, quem saía prejudicado era o cliente. Porque às vezes o cara chegava lá no shopping, botava pra carregar, ia fazer o que tinha que fazer, voltou, não carregou nada. Porque o carregador estava estragado e não tinha nenhuma comunicação. Ou às vezes tinha uma folha assim, A4 impressa em manutenção. Use combustível. Não, que bom que não, mas em manutenção, use o carregador do lado, sei lá. Então a gente viu a demanda assim de ter alguém cuidando justamente para isso, né? E aí, que é o que já existe fora do Brasil, que é o CPO. Começou com um problema de ter disponibilidade de carregadores, no caso, né? E aí, depois disso, passou pela dor de ter que operar o serviço de carregar. Exato. Então, a gente encontrou 4 principais problemas. Assim. O primeiro era realmente uma carência na infraestrutura de recarga. Não tinha. Se tinha, estava sem manutenção ou desconectado, não tinha muita experiência de recarga, né? E isso gerava o segundo problema, que era uma frustração dos clientes. Que no caso, a operação. Que era a operação. Então, garantir que o que a gente costuma dizer, a WeCharge gosta de pegar, às vezes, um lugar que era uma tomada perdida no canto do lado do estacionamento, escuro, que estava perto do quadro de distribuição, e transformar num espaço de recarga, que é aqui, por exemplo, no Passeio Primavera. Né? Tu chega, é uma vaga que está na frente do elevador, toda iluminada, tem aplicativo, tem Wi-Fi para tu conectar, tem informação, tu sabe... Tu desbloqueia a recarga pelo celular, tu começa a acompanhar a recarga. Então, tu tá lá almoçando, tu tá trabalhando, enfim. Pô, carreguei X kWh, tô há tanto tempo lá no carregador, tem um histórico. Deu um problema, tem um suporte, atendimento ao cliente aqui no aplicativo. Então, a gente viu que tinha pouca infraestrutura, tinha problema da experiência. A gente precisava de suporte, tanto técnico, né, de ir lá fazer manutenção, quanto suporte técnico de atendimento ao cliente, explicar para ele como é que funciona. Às vezes o cara comprava um carro na concessionária, e aí o vendedor dizia, esse carro aqui carrega em qualquer lugar, carrega rápido, semi-rápido, etc. E aí o cara tinha um carregador interno do carro que tem uma potência de 3,5 kW, por exemplo, que é uma potência que os híbridos normalmente tinham. O nosso carregador é um carregador que atende desde o híbrido, que é 3,5, até o elétrico, que carrega numa potência maior, porque tem bateria maior, então precisa carregar com mais potência. 3,5 dá um chuveiro, basicamente, né? Exato. Esse é o carregador, teoricamente, que vem com o carro para emergência. Isso, que é o portátil. Que é o de emergência. Só que os carregadores que a gente tem são de 22 kW. Esse, teoricamente, teria que ser uma tomadinha de 15 amperes, eu vejo, né? Pra botar. Não, para chegar em 3,5, daí a gente tá falando de 220 volts, mas daí 16 amperes. Já já precisa botar na tomadinha. Não dá botar na tomada. De 10 amperes, não. 10 não, aquela que os buraquinhos um pouquinho mais grossa, ou tem uma tomada... Tipo da cafeteira no Expresso. Ou isso, ou uma industrial, que é aquela azul, sabe? Mas aí tu não tens na tua casa. Só que assim, tu não pode botar em qualquer tomada. O ideal numa instalação residencial é que tu tenha um disjuntor específico pra tua tomada. Como se fosse um chuveiro. Como se fosse um chuveiro, um ar-condicionado. Esse disjuntor é pra esse carregador. Ou pra essa tomada que vai receber um carregador portátil. Já que a gente tá falando de tomada, é louco isso, né? Eu tô montando um apartamento agora e eu decidi botar fogão de indução. E eu nunca imaginei se eu tenho que puxar uma tomada específica pra botar o fogão de indução. É o mesmo problema, é o circuito. É louco, né? Como as nossas casas estão ficando... Mas sempre foi assim, cara. Mas sei lá, é que a gente não tá acostumado, né? Não sei. Tem que puxar uma tomada específica pro fogão. Qualquer coisa que puxar muita corrente, vai dar uma queda de tensão. Então tu não pode botar outro dispositivo na mesma rede. Isso, perfeito. Não é nem pelo problema da carga pesada, é problema da carga pequena que tá junto. E também porque o carregador tá carregando teu carro. Se dá qualquer problema de infraestrutura, tu não vai querer que esse... problema seja transportado pro outro. Né? Então assim, é bom que esteja isolado, né? E que daqui a pouco tu tá carregando... tu tá carregando o teu carro e daqui a pouco tu liga o chuveiro, liga a TV, o ar-condicionado, não sei o quê, aí cai a energia, né? O objetivo é que isso não aconteça. Então, inclusive os carregadores hoje que a gente tem, ele já tem uma inteligência por trás no software. Então, muitas vezes a gente fala, carregador é só para carregar o carro. Mas assim, tem toda uma parte de tecnologia por trás que é que envolve segurança, que envolve praticidade, conforto, né? Hoje eu consigo, por exemplo, programar a recarga do carro que seja da meia-noite às 6, porque a energia vai estar mais barata. Não vai ser uma tarifa de pico. Por exemplo, tem como, eu quero que, sei lá, carregue numa recarga, uma corrente menor e depois maior, enfim. Tem diversas coisas que hoje, pelo aplicativo do carregador que a gente traz, que é a marca Wallbox, que é uma fornecedora espanhola, a gente agora assinou um contrato de distribuição deles. Eles são tipo a Apple dos carregadores, né? Cara, é isso. Exatamente. Então os caras têm muita tecnologia embarcada num carregador e assim... Mas esse para uso doméstico, isso? Tanto doméstico quanto comercial. Então o carregador deles é o Pulsar Plus, que é o primeiro carregador, o primeiro de entrada. É desse tamanho, assim, é 16 por 16 centímetros e tem a mesma potência que trambolhos de empresas, assim, de outros fornecedores que a gente já trabalhou e assim...
nesse espaço, tu vê como é um carregador otimizado, muita tecnologia ali, né? Então, assim, Claro. Justamente sobre o que a gente estava falando ali do problema, né, da experiência. Deixa eu contar uma história engraçada. Eu me lembro daquelas casas antigas que a gente fazia adaptação, botava ar-condicionado, não tinha circuito, né? E ligava o mesmo circuito de iluminação. Aí o compressor, quando ligava, a luz fazia... Aí o compressor soltava a luz e ficava acesa de novo. Exato. Acho que é fantasma, mas não, é uma instalação que podia estar separada ali. Mas os problemas que a gente identificou ali, né, foram esses, assim, infraestrutura, experiência do cliente estava... não tinha ninguém prestando atenção nisso e demanda por suporte. E aí tinha um quarto ponto, que é a questão de... que eu comentei, como era de graça, como a montadora e os lugares estavam tratando muito como marketing, eu tenho um carregador no meu estabelecimento. Era algo que passava pela área de departamento de marketing dos lugares, não de infraestrutura. Então, não tinha questão de modelo de negócio. E aí foi algo que a gente, desde o início da WeCharge, as premissas era, a gente precisa ter uma rede que funcione, que tenha operação, que tenha atendimento ao cliente, manutenção, que a gente possa botar um carregador mais bonito, que a gente possa fazer realmente uma experiência de recarga de qualidade. Mas isso já era um brand de WeCharge ou era Dimas ainda? Eu quero entender como é que foi essa tua entrada, que a gente acabou não falando disso, mas como é que tu entrou no grupo? Então, eu entrei justamente com essa demanda de atender melhor o cliente da Dimas Volvo. Tá. E aí foi quando a gente, eu, o Ricardo, o Adriano também, que é outro diretor lá do grupo, a gente começou, comecei a fazer uns modelos de negócios e a gente viu, cara, isso aqui é um mercado grande, tem bastante oportunidade. Se a gente puder cobrar recarga para ter uma receita, para atender melhor o cliente, para dar uma remuneração para o local, pagar energia, né? Porque antes o local dava de graça energia. Então, às vezes, tinha lugares que tinham um custo aí de quase R$5.000 porque recebia muita recarga durante o mês. Vários carregadores, carregador rápido, etc e tal. Então, foi ali que a gente viu, então... isso aqui não é só Floripa, não é só Santa Catarina. Isso aqui tem potencial de ser Brasil. E tem potencial também, na verdade, isso aqui é uma dor não só da Volvo, mas da BMW, da Porsche, da Mercedes, enfim, de outras é do veículo elétrico, né? Não é só nossa. Então a gente viu essa oportunidade de realmente criar uma empresa que fosse ter uma base de serviço especializada, que é para o veículo elétrico, e com isso a gente poder oferecer uma gama de soluções para veículos elétricos. E aí foi aí que a gente... Beleza, vamos montar uma empresa para isso, né? E aí, o WeCharge veio um nome... eu tava vendo a marca o WeCharge veio como nome desse nosso também, um pouco da nossa filosofia, assim, de cooperar. Então, a gente tem muitas parcerias, porque o nosso software da WeCharge, ele se conecta com carregadores da Wallbox, que é o que a gente tem, mas também com carregadores de outras marcas, porque ele trabalha com um protocolo de comunicação aberto, que é um protocolo que foi convencionado, enfim, pelas fabricantes de carregadores em 2015, mais ou menos. Então, a gente consegue conectar o carregador da Volvo, da Porsche, da BMW. Isso que eu ia perguntar, assim, eu vi que, acompanhando alguns vídeos de pessoas que têm carros elétricos e tal, de chegar lá num determinado posto e não conseguir carregar porque o carregador ou não encaixa, ou não tem a potência correta. Que era aquele começo do celular, assim, cada celular tem um carregador, né? Hoje em dia... Não, só o pessoal que usa Apple hoje em dia tem que usar aquele Lightning lá, né? Só a Apple já tem tipos diferentes agora, né? Só o pessoal da Apple que sofre isso. É pouca gente, né? Pouca gente, só a galera da Apple. Então, hoje no Brasil, o padrão... Não existe um padrão assim, para trazer carro para o Brasil tem que ser o tipo 2, que é o tipo europeu, que é o mais comum no mundo hoje. Europeu é obrigatório, né? Na Europa é obrigatório o tipo 2, para comercializar o carro lá. No Brasil ainda não é, só que o mercado está se moldando para o tipo 2. Então, é o europeu. Que é o europeu. Então, hoje já tem normas que vão entrar em vigor daqui a pouco para que o tipo 2 seja o padrão no Brasil. Mas, se eu trago um Tesla dos Estados Unidos, por exemplo, outro tipo. Se tu traz o Tesla dos Estados Unidos, ele vem com o tipo Tesla, que daí nos Estados Unidos é tipo Tesla, só que normalmente tu compra um adaptador e tu consegue carregar o tipo 2 aqui da WeCharge no teu adaptador e carrega o Tesla. Entendi. Só que daí, como é um adaptador, tem limitação de corrente, né? Assim, é uma gambiarra. É quase que uma gambiarra, né? É um adaptador. Né? Então, assim... É tipo aquele T maroto que a gente tem em casa. aquele adaptador de 10 para 20 amperes. Não devia ser permitido fazer um negócio desse. A gente usa, né? O Tesla vende na Europa com padrão... Então, aí na Europa usa o tipo 2. Então, tem pessoas que importam Tesla direto da Europa, já vem com o tipo 2, que é o mais usado no Brasil, né? E aí é possível fazer recarga... E aí, assim, o que acontece? O tipo 2, né? O tipo Tesla, enfim... É para uma recarga semi-rápida, que é até 22 kW. Normalmente o carregador ele é AC, que é de corrente alternada, né?
22 kW já é um... Já é trifásico. Pois é, E já é 32 amperes. Então... E já, muitas vezes, talvez a própria casa não tenha preparado para isso, então, se a casa não for trifásico... Mas assim, provavelmente o desenho dos circuitos originais que é de um ambiente não foi. Talvez tenha que ser trocado, mexer no transformador. Então, caso não tenha a estrutura infra de trifásico, tu pode usar monofásico com 32 amperes, aí tu carrega em 7,5 kW. Que daí já é uma potência legal também para carregar o carro, né? E qual que é existe um mais rápido que esse? Assim? Então, e aí, esse é o AC, que é até 22 kW. Existem carros mais antigos que carregavam até 43 kW no AC, mas que isso acabou não se tornando mais tão comum porque vieram os carregadores DC, que aí é um carregador que carrega em corrente contínua, então consegue, em pouco tempo, né, carregar muita potência. E aí a gente tem esse plug, que é, por exemplo, o tipo 2, tem as 3 fases, neutro e terra. Né? Aí o CCS2, que é o conector de recarga rápida, o conector para DC, ele é esse mesmo plug, só que aí ele tem embaixo o combo, que eles chamam, né? O combo CCS, porque ele tem o positivo e negativo da bateria. Então, assim, ele carrega diretamente para a bateria, e aí tem carregadores desde 30 kW até 350 kW. Só que daí, quanto mais rápida essa carga, mais desgasta a bateria. Ou não necessariamente. Assim, hoje a gente já evoluiu bastante em questão de tecnologia de baterias. Né? Então, hoje a gente tem baterias que carregam em 15 minutos, de 0 a 80% lá, uma bateria grande. Tem até na China, sei lá, em 5 minutos carrega uma bateria inteira. Isso é muito questão de química da... Sem explodir, perfeito. Mas assim, é muito questão de química da célula. Então, antes a gente... também o pessoal fala, o veículo elétrico, então vai ter uma bateria que vicia. Não, a bateria que usa no carro elétrico não vicia, porque não é a mesma tecnologia. Imagina o cara vai pro trabalho, tem que parar 3 vezes pra carregar, porque tá viciado no carro. Isso não existe, O que eu me lembro, assim, de ter pesquisado esse assunto, a faixa de carga de 85% até 100% da bateria, que aqui tem que tomar mais cuidado para não estragar a vida útil dela, é isso? Na verdade é que, assim, a própria natureza da bateria, né, quando vai se falar da química, ela de 0 a 20% ela demora um pouquinho mais, de 20 a 80% ela tem uma reta bem mais íngreme, assim, quando vai expor num gráfico isso, e de 80 a 100 ela tem uma recarga um pouco mais lenta, que é a própria bateria, como se fosse na hora que tu vai... O iPhone diz carregamento otimizado, daí ele para em 80%. Isso, porque até 80% ele consegue... carregar a bateria com mais corrente. Depois, ele tem uma recarga um pouco mais lenta, mas é justamente para garantir que a bateria não vai... que faz mal, digamos assim. Do 80 a 100% é ruim tu botar muita corrente ao mesmo tempo. Então, ele tem um gráfico assim, que aí, tipo, cresce bastante, quando chega a 80% ele dá uma saturada. Carrega assim, devagarinho. Carrega mais devagar. Então, por isso que quando tem esses dados assim, um carregador super rápido, sempre falam de 0 a 80%. Uhum. De 80 a 100 demora mais um pouquinho. É por isso que quando a gente usa o dispositivo para descarregar de 100 até 80, eu tenho a impressão que demora mais do que de 80 para baixo. Eu sinto que ele demora para chegar nos 80%, assim, sim, quando vai consumindo. Aí na descarga, ele normalmente tende a ter o mesmo comportamento, assim. Então, exato. Entendi. Mas pros carregadores rápidos, né? Eu tenho até um exemplo, uma história que a gente fez em setembro do ano passado. A gente foi para um evento em São Paulo, que é o VELA, que é o Veículo Elétrico Latino-Americano, uma feira de mobilidade elétrica. Saímos de Florianópolis com uma XC40 100% elétrica e fomos a São Paulo. Legal. Fizemos 2 paradas. Uma ali em Araquari, Joinville, num corredor da Celesc. Sim. E aí a gente saiu de casa, era 5 da manhã. Talvez lá no Poço Rudney, que eu no Sinuelo. No Sinuelo, E aí a gente saiu umas 5 da manhã, acho que aqui. Chegamos lá, não lembro se era 6 ou 7 da manhã. Mas que foi bem o horário de tomar o café da manhã, porque a gente saiu cedo. Então, assim, a gente parou o carro, botou pra carregar, foi no banheiro, tomou café da manhã, arrumou umas coisas. Cara, deu 40 minutos, o carro já tava com 93% de bateria. Né? Claro, a gente saiu de casa com 100, a gente chegou lá com uns 40, uns 50 mais ou menos. Que tinha parar, porque já não dava mais pra... porque depois dali a gente não ia ter carregador rápido. Então a gente parou ali, porque de Araquari até Registro são 350 km, e em Registro tem um carregador ultra rápido. O da Celesc que é rápido, que é de 50 kW DC, e o de Registro, que é da EDP, que é a Energia de Portugal, né, que é uma outra multinacional que está no mercado de transmissão, distribuição. Os postos Grau, eles têm uma infraestrutura? Isso, a EDP tem uma parceria com o Grau. Uhum. Então, os postos Grau no Sudeste tem essa parceria com a EDP, que eles têm uma rede aí de... Mas, na verdade, a rede é da EDP, mas que estão nos postos Grau. Né? São cerca aí de 50 carregadores rápidos.
carregadores de 100, 150 até 350 kW. Então, quilowatt. Então, assim, precisa de uma entrada de energia específica. Mas 300 kW? 350 kW de potência. E o carro aceita? Qualquer carro aceita, não, né? Não, daí tem carros que tem limites, né? Então, por exemplo, a XC40, ela carrega em até 150 kW. Então, Mas ela tem um dispositivo de segurança, tipo, não, me manda 300 que... Sim, na verdade, então, é o carro que puxa. Então, por isso que, às vezes, o que acontecia era que o cara tinha um carro híbrido, chegava num carregador nosso, de 22, e falava, pô, o carro tá carregando lento, o carregador de vocês é ruim, carrega lento. Daí a gente, mas qual que é o seu carro? Não, tinha um Mini Cooper híbrido. Ah, não, o Mini Cooper híbrido, eu vi aqui na ficha técnica do carro, a especificação é de 3,5. Tu pode botar num carregador de 22, mas o carro que manda. Então, o carro que vai puxar 3,5. Ele só puxa 3,5. Então, é a mesma coisa num carregador rápido. O limite de DC é 150, ele chega de 350, ele puxa 150. Né? Só que daí o legal é que, por exemplo, um carregador quando o carregador é de 150 e aí tu vai com um carro de 150, às vezes ele, no final ele já carrega em 120 porque o carregador, às vezes, né, é mais difícil manter essa potência toda. Agora, se tu vai no carregador de 350, ele consegue puxar 150 com mais tranquilidade. Cara, mais tranquilidade. Assim. 150 é coisa pra caramba. É coisa né? pra caramba. Assim, é um bom choque. Acho que dois elevadores de prédio, acho que deve consumir próximo. É um bom choque. Elevador de prédio deve consumir uma potência equivalente a isso, talvez 100 watts, 100 kW. Imagina. Eu não sei, mas é tipo uma coisa trivial. Não é trivial. Por isso que precisa de muita infraestrutura e por isso que um carregador DC é muito caro. Então, assim, hoje um carregador semi-rápido, que é esses AC, que é o que o cara tem em casa, nos trabalhos e tal, ele tem um preço médio ali de, entre 6 e 15 mil reais, dependendo do modelo. Às vezes tem modelo que tem mais tecnologia, tem modelo que é mais plug and play. Beleza. Agora, quando a gente fala em carregador DC, começa em 100 mil reais. Imagina. E a infraestrutura também, às vezes, é 50 mil reais, porque cabo, às vezes precisa de subestação, às vezes o cara não vai ter em casa um desse. Não, o carro, a recarga rápida não é pra ter em casa. Muita gente ligava assim, pô, quero um rápido na minha casa, quanto que é? Assim, o senhor comprou uma hidrelétrica, né? Bote lá pra sua casa. Pergunta assim, quantos carros por dia tu pretende carregar? Qual que é a área do teu telhado pra ter uma geração, uma usina solar aí, né? Exato. Então, assim, o carregador DC, ele é justamente pra estrada e pra alguns hubs de recarga dentro da cidade. Estratégicos, assim. Mas eu também fico imaginando que para recuperar o investimento numa estrutura desse tipo, tu vai ter que ter centenas de carros circulando ali para justificar, né? E demanda, né? Então, assim, por exemplo, a recarga rápida, ela é mais cara do que a recarga semi-rápida. Né? Então, assim, existe também essa questão da potência do carregador. Tem lugares onde, por exemplo, tem um carregador de 22, um de 50 e um de 150. O preço do 150, da energia, é mais caro. Pô, é a mesma energia? Só que é a conveniência, é o tempo. Né? Então, claro. Como é que tá essa questão desse negócio do pagamento da energia? Eu me lembro que tempo atrás, não sei como é que tá indo, da regulamentação, mas como é que é? Teoricamente não tinha como cobrar energia. Isso. Mudou isso? Como é que mudou. O que acontece? Tem, na verdade, uma lei federal, se não me engano, de 98, por aí, que proíbe a venda de energia se tu não é uma concessionária. Né? Então, em Santa Catarina, quem pode vender energia é a Celesc. Ou seja, os caras não tinham pensado em carro elétrico ainda naquela época. Tu vê que, cara, na Noruega já tinha leis incentivando o carro híbrido elétrico em 1990. Sério, já tinha. Aqui a gente não tava pensando ainda, né? Por algum motivo. E mesmo pensando que a gente tinha o Gurgel, né? Sim. Cara, então assim... Mas, continuando, né? Tinha essa questão que não poderia comercializar energia. Só que aí, a partir de 2018, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, começou a lançar algumas normativas para incentivar o mercado de mobilidade elétrica e para que algumas iniciativas, tanto públicas quanto privadas, começassem a... Cara, vamos movimentar, vamos criar algum modelo de negócio, vamos botar carregador para atender as montadoras, vamos botar carregador para atender o nosso cliente. Mas, ao mesmo tempo, o shopping queria ter esse carregador para atrair o cliente para o shopping, para ele ficar 3 horas e carregar mais. Enfim, ficar mais tempo. Isso é uma jogada, né? É uma jogada. Então, assim, como comentei, no começo era muito marketing, né? E aí, as concessionárias de energia, elas são obrigadas a investir X% por ano em inovação, e muitos desses projetos de inovação acabavam sendo em mobilidade elétrica. Justamente porque a Celesc precisa entender como é que vai ser a demanda de energia se todo mundo tiver um carro elétrico na sua garagem. Ou se todo shopping tiver carregadores. Então, por isso que era um projeto muito importante. Então, todas as concessionárias do Brasil, todos os estados, investiram em mobilidade elétrica, botando infraestrutura. E aí começou a aparecer outras empresas, a WeCharge, por exemplo, existem outras startups, outras empresas, redes de recarga,
Então, a Agência Nacional lançou uma outra normativa. Então, lá em 2018 já tinha algo assim, pode explorar o serviço de recarga. Mas não dizia como, não dizia quem, por quê, e nem tinha um KNAI. Não existe KNAI né? Não tinha eletroposto. Então, de eletroposto. Agora tem. Mas então começou a sair essas normativas. Agora tem um pouco mais de detalhe, pessoal. Agora pode cobrar, mas não pode ser o quilowatt-hora, pode cobrar o serviço. Então foi mais ou menos nessa época que tinha essas autorizações que a WeCharge nasceu, já com a premissa de cobrança da recarga, e a gente cobrava o tempo na vaga. Então a gente cobrava o minuto, e aí num valor bem simbólico, assim, 10 centavos o minuto. Então 1 hora é R$6 para tu carregar durante uma hora. Mas 1 hora é uma carga completa. 1 hora, não. 1 hora num elétrico, ele aumenta em 60 km mais ou menos de autonomia. E no híbrido era cerca de 20. Daí depende do modelo, né? Mas é porque daí que acontece. O híbrido, como ele carrega em 3,5, ele tem uma bateria de 11. E aí é bem matemática. É 11 dividido por 3,5. Então, o híbrido ele carrega 100% em 3 horas. O elétrico, num carregador semi-rápido, carrega 100% em 7, 8 horas. Porque daí é uma bateria de 75 kW dividido por 11, que é o conversor da Volvo. Tá, mas nesse caso da carga rápida que tu falou ali... Aí ele não passa por esse carregador AC dele, tem esse, que eu comentei, esse DC. E aí ele carrega o 150, então é 150 kW dividido por... Quer dizer, 75 kWh, que é a energia da bateria, dividido por 150 kW de potência do carregador. Ou seja, 40 minutos, 30 minutos, né? Metade do... mas se a gente tem uma bateria... paga 3 pila e tá 100% tá, mas... Não, daí não. Não, calma lá. A questão é que, assim, nos nossos carregadores AC, a gente tá cobrando 10 centavos no minuto. Alguns lugares que tem um carregador mais potente, e tem um público mais potente também, digo que tem um público que só usa carro elétrico, aí já é 15 centavos no minuto, por exemplo. Mas a questão é que esse valor, eu falo simbólico, porque pro elétrico é mais barato, às vezes, carregar na WeCharge do que em casa. Porque numa hora ele carregou 11 kWh. Às vezes, só que daí o que acontece? No começo, a gente estava com essa questão de que a gente precisava de um preço médio para atender o híbrido e atender o elétrico ao mesmo tempo. Então, às vezes, pro híbrido, a recarga era um pouco mais cara do que em casa. Mas que é normal, né? O almoço em casa sempre é mais barato, né? Exato. Mas, assim, pro elétrico, como a gente estava nesse preço médio, o elétrico, tava super no lucro. O almoço na rua era mais barato. Muito mais barato. E aí agora a gente conseguiu, né? O software, ele consegue identificar quando é híbrido e quando é elétrico. Então, o mesmo carregador atende os dois. E aí ele precifica o tempo de acordo com a potência de recarga. Tá, mas se eu quiser carregar todo o meu carro elétrico, Sim. eu chego com uma XC40 no carregador da WeCharge. Perfeito. Quanto eu vou gastar? Quanto tempo demora? Então, tu vai demorar 7, 8 horas. A hora é R$6, vai custar cerca de R$48, R$50. Um tanque cheio que dá 400 km de autonomia. 400 km de autonomia. Só que se tu for fazer em casa, a conta é o seguinte, os 75 kWh vezes 0,7, que é a tarifa hoje que a gente paga da Celesc, isso dá uns R$52. Então, entendi, dá R$4 de diferença. Dá R$4 de diferença. Pro híbrido, vamos ver, essas 3 horas carregando... Por quê? Porque a energia... Mas vocês têm vocês têm uma remuneração em cima do trabalho. Como é que pode ficar mais barato do que da casa? Porque a gente estava trabalhando com um preço fixo médio. Uhum. Então hoje a gente consegue ter o custo da energia que a gente paga do local, mais o serviço. Então a gente, né, hoje realmente a recarga é um pouquinho mais cara do que em casa. Uhum. Mas é justamente com essa margem que a gente está trabalhando. E aí tem outras maneiras de a gente conseguir diluir a operação. Ou seja, quanto mais carregadores a gente tem, acaba que menor o nosso custo, porque, né, mais carregadores, a equipe consegue se escalar, né, para atender esses carregadores também. E aí justamente para que a gente consiga expandir o horizonte do cliente, porque tem cliente que quer fazer Floripa Gramado, vai ter carregador no caminho. Floripa Lages, Floripa Chapecó, mas então, Chapecó Curitiba. Mas afinal das contas, essa mecânica de cobrar pelo tempo continua até hoje? Sim. Então vocês não podem literalmente cobrar realmente pela energia? A gente pode, hoje daí agora pode cobrar, medir pela energia, se quiser, só que o que acontece? Às vezes, quando cobra pela energia... Tu perde ponto. Perde ponto, porque tem gente que nem precisava carregar tanto. Esquece. Deixou lá o carro e sumiu. Aí ele tá ocupando aquele carregador que poderia estar atendendo outras pessoas. Porque tá escasso demais, né? Exato. Então, assim, se tu cobra pelo tempo, não é que é uma penalidade pro cara tirar o carro, mas é que é mais uma questão de comunidade.
quando o carro abastece 100%, a gente manda uma notificação. Seu veículo carregou 100%. Retire da vaga para que outra pessoa possa carregar. Tem que cobrar por tempo o calibrador do pneu também, né? Deixa eu fazer. É que eu já vi várias vezes isso acontecer lá nos Estados Unidos, com o pessoal comentando. Tem gente que rouba a carga e bota no carro do lado e começa a tirar energia, deixa estacionado e tira do carro dele e bota no outro carro. Dá pra fazer isso? Não tem como. É um gato. Ele é trancado? Como é que é? Não, é que assim, existe, por exemplo, a questão do carregador bidirecional. Ou seja, além de carregar o carro carrega a rede. Tá? E aí tem carros, por exemplo, que, dependendo da tecnologia, consegue carregar de um carro para o outro. Só que assim, tem toda uma parte de segurança, né? Hoje, por exemplo, se tu for ali embaixo no estacionamento, tem carro carregando, tu não consegue tirar o plug do carro. Como é que é? Ele tem uma trava elétrica? Ele tem uma trava pela trava do carro. Pelo aplicativo. Assim como não consegue abrir Não, do carro mesmo. É do carro. Assim como não consegue abrir a porta, tu não consegue tirar o plug. Porque imagina, deixei ali o carro carregando, paguei. Isso. Aí eu vou embora. Aí vem alguém lá, opa, sai atrás da coluna, assim, pega... Não tem como fazer isso. Então, e aí isso não é algo que envolve a gente, é a própria montadora. Né? É a montadora que faz isso porque o carro não pode alguém tirar o plug. Né? Mas isso é geral. É porque eu não sei, eu tinha visto lá nos Estados Unidos que tinha gente que chegou e dizia assim, pô, mas que eu deixei carregando pra fazer um lanche, quando eu voltei meu carro não tava mais conectado. Não sei o que aconteceu. Daí eu não sei se o cara não bloqueou, se talvez a marca, o modelo do carro dele não tinha essa trava. Não sei qual padrão lá, não sei. Mas hoje no... Não tem como. Não, e aí, tanto que acontece às vezes, uma das principais perguntas que a gente recebe na nossa central de atendimento é: pô, o carregador travou meu carro, não consigo tirar o carregador do carro. E aí a gente não é da WeCharge, a gente se fala, você já tentou abrir a porta, tal, daí ele aperta o botão, abre o carro, saiu, tá tudo certo. Então, assim, normalmente o cara liga, né, manda mensagem: cara, o carregador de vocês está trancando aqui, não sei o que, não consigo sair, preciso ir embora e tal. Não, senhor, precisa... É porque o cara chega no carro e tenta tirar antes de abrir o carro. Então, isso que eu comentei assim da informação. Tá acostumado, pô. Se for no posto de gasolina, eu tiro, porra. Então, esse que é o negócio da informação. Porque, assim, é novo pra todo mundo, né? A gente, assim... Pra mim falar um negócio... Pra eu falar um negócio desse, tem que abrir, destravar o carro antes de puxar, pra mim é simples, porque eu já tô, né, vendo isso há muito tempo. Mas, pô, o cara que pegou o carro semana passada... Foi a primeira vez que ele vai carregar num lugar público. Ele nunca tinha tido essa experiência de... O cara vai sair puxando o posto. Então, isso não tem como. Não tem como porque o carro não liga. O carro elétrico ele não liga se está conectado. Ele entra no modo de recarga, então ele não deixa isso acontecer. Que nem acontece com bomba. Tem que um monte de meme, né? Que o cara arrasta. Parece aquele filme 2001, Odisseia do Espaço, né? Eu não posso fazer isso, Dave. Eu não posso. O carro é muito inteligente. Então, assim, exato. O carro elétrico... E aí, até foi uma coisa que eu falei pro Delton no Lead Talks, eu comentei assim: cara, a mobilidade elétrica é o que separa os Flintstones dos Jetsons. Porque assim, quando vai começar a ver o ecossistema, é a questão do carro carregar a casa, é a questão do... Sabe, o cara tem um painel solar, ele carrega o carro dele com energia limpa, daí acabou a energia, ele sabe, abastece a casa com o carro dele. O carro elétrico se torna uma bateria sobre rodas. Então mas você consegue, né, carregar um outro carro também, se tiver tecnologia compatível do V2G, V2V, né, que é o Vehicle to Vehicle, Vehicle to Grid, enfim. Mas isso é disponível ou tu tem que adquirir, digamos, a rede da tua casa não está preparada para receber energia do carro? Não, daí o que acontece? O carro precisa ter essa tecnologia bidirecional e eu preciso ter um carregador que esteja conectado na minha casa e ele seja bidirecional também. Então, né, por exemplo, a gente tem casos bem interessantes, inclusive no Reino Unido, onde o supermercado das 8 às 9 da noite, que é um horário de pico, né, incentiva que as pessoas com carro carregado pluguem e vendam energia. Então, o cliente vai no supermercado para comprar alguma coisa, ele deixa o carro dele conectado no carregador e ele vende energia para o supermercado. O supermercado paga mais barato do que ele pagaria no horário de pico para concessionária, pega energia, o cara ganhou uma graninha ali enquanto o carro dele estava parado, ele estava no supermercado. Então, assim, a gente começa a falar de tanto ecossistema, tanto modelo de negócio, tanta possibilidade, que é justamente essa questão dos Jetsons, assim, né? O carro elétrico, ele, tem mais eficiência, ele não tem muito mais segurança, né? Então, os carros autônomos, eles estão muito embasados no veículo elétrico por conta do controle que existe, né? Claro. Porque é tudo sinal, né? Então, não tem mais o pedal puxando uma alcinha no motor, né? Tu manda um sinal analógico, né, digital, enfim, pro motor, pro controlador, o controlador manda o sinal pro motor. E aí, quando a gente fala em veículos autônomos, né, driverless, né, sem motorista, isso é muito mais tranquilo, porque daí tu consegue ter
uma programação ali, um controle dos sinais muito mais forte, assim, né? Tu sabe o que ele tá fazendo, né? Vamos dizer assim, ó, no meu bairro não tem uma estação de carregamento e tal, e eu quero ter um carregador da WeCharge na minha casa e oferecer pra comunidade. Eu posso ter isso e ganhar dinheiro com isso? Pode. Isso é um dos casos, por exemplo, que eu comentei, que a gente não só instala, mas a gente conecta e abraça carregadores de terceiros. A gente tem um caso que é o... Abraço quer dizer no sentido de operar. De conectar e operar, exato. Porque a gente tem um cliente, um parceiro nosso, que é lá de Itajaí, na Praia Brava. É um shopping, um Brava Mall. E ele já tinha carregador lá. Porque o shopping tinha feito investimento, né? Também tem um público ali com poder aquisitivo alto. Ele falou, eu quero ter carregador para atrair esse meu público. E dar essa comodidade. Só que ele estava com um prejuízo de energia bem grande. E aí ele ficou sabendo da WeCharge, um parceiro nosso indicou ele pra gente e tal. Cara, hoje é um dos pontos que mais fatura. Por quê? Porque ele tem um público com veículos elétricos, ou seja, com uma bateria grande. Às vezes o pessoal não tem carregador em casa, no condomínio, porque teve problema com assembleia, etc. Então, às vezes tem gente que carrega o carro no shopping e aí o shopping cobra recarga através do nosso aplicativo. A gente paga... Tem a nossa margem ali pela operação, mas o cara fica com toda a receita. Então, e assim, é um upselling no estacionamento, porque o shopping já tá ganhando com o estacionamento, ele ainda ganha com energia. Só que a questão é que, assim, por exemplo, se tu vai 2 carros, um elétrico e um a combustão, e aí um carrega, os dois pagam a mesma coisa de estacionamento, só que um tá consumindo algo a mais, né? Então seria, na verdade, cobrar o que está sendo oferecido, claro, né? É um serviço de recarga. Então, os dois pagam o estacionamento, só que um paga a recarga a mais, porque ele tá consumindo. Então... E é mais barato que abastecer o carro. Muito mais barato. A gente tem umas contas assim, né, se a gente for fazer para a XC40. A XC40 gasta então R$50 em casa, ou hoje na rede WeCharge, enfim, para andar 400 km de autonomia. Um veículo a combustão, para andar 400 km, enfim, vai ser numa média aí 10 km por litro, 200. 40 litros. Hoje o litro tá quanto? É R$5? 5 é. Então dá R$200 para andar 400 km e no elétrico é R$50. Nesse caso aí dá quase 4 vezes, né? 75% de economia. 75% de economia. Se a gente for falar de manutenção, não tem troca de óleo. Não tem passeio de freio, né? Muito menos. Não tem pau no motor, que sempre dá, né? Não tem... Então, assim, o veículo elétrico, ele é muito mais econômico, é um carro com muita mais performance. Porque... Só falta a bateria ficar mais barata pra virar popular. Falta a bateria ficar um pouco mais barata, só que assim, a cada ano que passa, a bateria ela tem mais energia no mesmo volume e o quilowatt-hora fica mais barato. Então a gente tem até isso dá pra ver pelos carros de 5 anos atrás pro carro de hoje. A Volvo XC60 híbrida, ela tinha 11 kWh de energia no espaço ali do assoalho. Hoje, no mesmo espaço, tem 18 kWh, quase o dobro. Né? E aí, ou seja, antes esses 11 kW proporcionava 40 km de autonomia. Hoje, esses 18 proporcionam 70, 80. Então, assim, tu vê, em questão de 3 anos, o mesmo volume abriga muito mais energia e um custo menor. Então, assim, a cada ano que passa, né, isso tem uma tendência, uma assim, curva. Uma curva bem agressiva. Matheus, assim. uma coisa que eu fico pensando aqui, né, eu imagino que, claro, isso não é uma coisa que vocês controlem, mas ela está diretamente relacionada a algo externo que pode afetar o negócio de vocês. O nosso país não tem uma infraestrutura elétrica... assim, condizente com o que a gente consome, né? A gente já tem vários casos de apagão elétrico, de remanejamento de energia, enfim. Fala mal, hein? Pô, a rede elétrica do Brasil é boa, não é tão ruim assim. Pois eu cheguei lá. Mas a gente vê desafios, assim, né? De questões energéticas que acontecem. Eu vejo muita oportunidade, assim. Desculpa, mas só pra concluir, como que você... Porque assim, a tendência é que as pessoas consumam mais energia elétrica, né? Tendo o seu próprio carro elétrico, etc. Sim. Como é que vocês veem isso? Então, eu vejo assim a questão da oportunidade, porque hoje o Brasil ele já é o país com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Sim. Então a gente tem muita energia renovável. Hidrelétrica, eólica, solar. A gente é um país também que está numa área aí que tem muita incidência solar, né? Então a gente vê assim, cara, a Alemanha, que é um país que não está num trópico tão bom ali, né? Digo, não tem tanta incidência solar quanto a gente durante o ano inteiro. Cara, lá tu vai andar nas rodovias, tu vai pro interior da Alemanha, de um lado é plantação de lúpulo, né, cerveja, e o outro lado é painel solar. Então assim, todo Fazenda solar, né, é cerveja e energia, basicamente, né? Mas a questão é que assim, hoje, cara, todo teto de casa, de residência, ou de prédio, de qualquer construção, tinha que estar com um painel solar, porque a energia que a gente está recebendo
já está ali. E está sendo desperdiçada. E está sendo desperdiçada. Então, assim, existe muito potencial para energia solar no Brasil, né? Para ainda mais. Um enfoque distribuído, no caso, de produção de energia distribuída. E aí, hoje está cada vez mais, né? Teve um marco legal agora do solar, então existe agora também essas cooperativas onde tem uma geração compartilhada remota. Então, assim, eu tenho um espacinho, uma área de uma usina solar que está no interior do estado para diminuir o custo da minha energia e ter uma energia limpa para minha casa, por exemplo. Hoje é possível fazer isso, né? E aí também existem estudos. Pô, a gente tem a fotovoltaica da UFSC aqui em Floripa, no Sapiens Park, que ele é um polo de estudo e inovação muito grande. E eles têm um estudo que comenta que se o Brasil tivesse uma área localizada no centro do Brasil, assim, onde tem uma incidência solar alta, né, e pouca chuva, no espaço ali de 42 quilômetros quadrados, ou seja, né, uma área aí não tão grande, mas se tivesse 42 quilômetros quadrados de painel solar, conseguiria abastecer o Brasil com a demanda energética. Tá existe esse estudo que fez uma simulação e conseguiria ter essa demanda. Então, cara, assim, por que a gente não faz isso? Por que cada casa não tem um painel solar? Pô, até pouco tempo atrás era mais caro. Hoje, a gente vê que, cara, o mercado de energia solar está bombando. Existem várias empresas, e, assim, e o painel solar está ficando mais barato. Então, assim, o mesmo painel solar está conseguindo gerar mais energia também na mesma área. Então, isso é tudo questão de acesso à tecnologia, né? E aí questão de ter incentivo, às vezes, do governo, ter um financiamento disponível para esse tipo de mercado também. Então, pô, se o valor do financiamento que o cara tem que pagar mensalmente é menor do que a economia que ele tem de energia, cara, é um produto, né? É uma questão que se paga. E ele vai quitar o financiamento e vai ficar com benefício. Exato. Né? Então tem esse lucro a longo prazo. Né? Voltando ao assunto ali da questão da instalação de postos de recarga, a gente tem, digamos, os pontos de carga rápida e coisa parecida, que são empresas que se instalam em determinado local. Tem esses pontos do shopping, teoricamente, porque eles têm uma visão estratégica de fazer a operação. Digamos, um prédio hoje, ou que está em construção, ou que já exista, que tem que fazer adaptação, ele vai verificar, vale a pena botar mais um ponto, outro ponto, é um problema que eu vou ter que lidar. Como é que vocês estão fazendo? Como é que as pessoas estão lidando no mercado? Prédios, a gente tem dois cenários, o comercial e o residencial. No residencial, existe uma demanda onde o cara quer ter um carregador na sua vaga. Porque... tipo, imagina, eu comprei a minha XC40, pô, e agora? Não quero ter que, no meio da madrugada, descer para tirar o carro para que outro vizinho desça também. Claro. Não, cara, isso não existe. Né? Então, assim... O primeiro enfoque tu diz assim, eu vou botar na minha vaga, vou botar um carregador na minha vaga. E aí, quando vai botar na sua vaga, tem a questão da infraestrutura. Né? Aí tem que ver... tem condomínios, por exemplo, que hoje conectam cada apartamento, cada relógio de apartamento, a vaga do cliente, a vaga do morador. Daí isso é uma coisa, pô, cada um paga o seu. Agora tem condomínio que não tem como fazer isso. Que a maior parte das garagens são o condomínio paga. Tá numa área comum. Exato. E aí quando se fala em área comum, aí entra essa parte da gestão e operação de uma recarga, né? Que entra o WeCharge, que a gente tem esse produto para condomínios, que às vezes é um ou duas vagas comuns com o carregador. E aí o cliente pode agendar o horário, né? Então não vai ter briga de... cheguei hoje primeiro, não sei o que. Ele vai ter que te botar no horário, tirar do horário. Tem o horário... Não, eu digo, mas vou agendar esse dia, né, para carregar. E aí o morador paga e o condomínio já recebe. Então acaba com esse problema de rateio de energia, né? Ou todo mundo está dividindo a energia de tal morador. Né? Então, para isso pro condomínio residencial, a gente tem essas duas opções. Ou o condomínio faz uma obra de infraestrutura, ou já nasce assim para que cada vaga esteja vinculada ao apartamento. Só que aí, se botar em cada vaga, tu vai ter, teoricamente, um investimento muito pesado para botar um carregador em cada vaga, né? Por isso que daí tem que ver se é o condomínio ou se é cada morador que vai fazer esse investimento. Porque nem todos vão ter carro elétrico. Exato, também. nem todos vão ter carro elétrico. Então, assim, tem alguns condomínios que estão fazendo assim, o condomínio racha, né, divide ali a infraestrutura para que cada vaga tenha a infra disponível. E aí, a potencialidade de instalar, né? Porque daí o que acontece? Isso, valoriza o condomínio. Sim. Né? Porque já é um condomínio que está preparado para o futuro. Enfim, então, já prepara e aí todo mundo vai rachar esse valor porque é algo que é para o bem comum e está na área comum. Só que, eu comprei o carro e eu vou comprar o meu carregador e eu instalo ali. Só que nem sempre o condomínio consegue chegar nesse acordo de fazer essa obra de infraestrutura. Então, às vezes, um morador sozinho tem que fazer essa infra sozinho. Só pra ele dele. E aí, isso começa a trazer um... Atrito. Né? Cada um faz de um jeito e tal. Por isso que existe, por exemplo, em São Paulo, já existe uma lei que todo prédio novo precisa
é ter espera para carregador, ou já ter um ponto, já nascer com um ponto para área comum. É que nem comum. espera de ar-condicionado split, né? Tipo, então, é padrão. Exato, se pegar anos atrás, ar-condicionado talvez era luxo, né? Hoje, pô, é quase que é uma demanda já para os apartamentos. E eu fico imaginando também que, digamos, se botar uma vaga compartilhada, aí tem um problema da administração, né? Tipo, daqui a pouco aquele ponto falha por alguma razão, aí tem que chegar, tem que chamar manutenção, tudo. Isso, e aí isso é o que a WeCharge oferece, um carregador compartilhado para o condomínio também. Aí vocês fazem administração e operação. Toda essa operação, exato. Então, esse é uma dor que a gente já soluciona em alguns condomínios aqui de Floripa, Curitiba, até outras cidades que a gente está expandindo. Mas é justamente para... Porque assim, o que a gente fala, o WeCharge traz soluções de recarga para veículos elétricos, seja na sua casa, no seu prédio, no condomínio, no trabalho ou na estrada, né? Então, na cidade, a gente vê que é muita recarga de conveniência, né? Então, pô, eu tenho uma autonomia aqui. Pro híbrido, eu quero carregar para não usar gasolina. Pro elétrico, eu posso carregar aqui para não carregar em casa. Mas a gente sabe que dentro da cidade é uma recarga de conveniência ou de oportunidade. Agora, nas estradas, é necessário ter recarga rápida. E aí, né... Tá, esses residenciais de loja de conveniência e coisas assim, são todos 13 kW, assim? Todo 11... entre 7 e 22. O 3 é que o 3,5 é uma potência muito baixa. 13, eu falei 3, mas o 3,5 é uma potência baixa. Agora, os nossos carregadores de 22, eles são instalados às vezes em 22, 11, dependendo da demanda do local. Daí já é um carregador que, assim, pô, nessa uma hora que o cara carregou, ele conseguiu melhorar bem a autonomia. E se deixar a noite toda, ele vai carregar 100%. Vai carregar 100% eventualmente. E nesse caso, quando vocês foram para São Paulo, ali naquela experiência, vocês a energia ainda não era cobrada? Não, porque a Celesc e a EDP não cobram energia ainda. Entendi. Então vocês foram de graça, entre aspas. Exato. Entre aspas, não, foram de graça. A gente foi de graça. Sim. Então a gente... A Celesc tem um ponto? A Celesc tem uma rede em Santa Catarina, mas que hoje todos estão, até onde eu sei, estão gratuitos. A recarga, exato. E a IDP, por enquanto, também. Então, por que aconteceu? Isso nos outros estados também acontece. Agora a Copel está cobrando a recarga, mas que como esses projetos foram projetos de P&D, como eu comentei, né, de realmente de pesquisa e desenvolvimento, entender como é que funcionava o mercado, esses projetos têm etapas. Então a primeira etapa nem podia cobrar recarga porque era um objeto de experimento. Então não podia cobrar. Vocês são cobaias. Quase isso, né? O cara cobaia ganhava energia de graça, mas... Não pode reclamar, você não carregou, o problema é teu. Mas agora está chegando nessa última etapa dos projetos de P&D, inclusive a Celesc que agora abriu essa última etapa agora, que é para justamente começar a cobrança, para que o carregador se torne um modelo de negócio também para a concessionária, né? Ou não. A concessionária vende energia, mas quem opera não é a concessionária, é um CPO. Eu até pensei, por exemplo, o condomínio poderia monetizar em cima disso, né? Se ele tiver uma área que é acessível, ele pode ser um serviço, A gente tem um condomínio e que os moradores sabem disso, foi aprovado em assembleia, né? Então tranquilo, mas que, por exemplo, o morador paga pela energia do condomínio, tem um percentual que é o serviço WeCharge e ainda tem um outro percentual um pouquinho menor que é para o condomínio ter um caixa, para que se acontecer qualquer coisa com o carregador, ele já tem um valor de reserva para pagar uma manutenção ou daqui a pouco, tem um carregador, vamos ampliar para outro? Tem uma reserva ali já feita, sabe? Então, fundo de reserva específico. Então, assim, outra coisa que a gestão e a WeCharge proporcionam com o aplicativo, né? E algo que fica bem transparente e que é justamente para melhorar a experiência, né? Pô, se eu tenho um morador para um carregador, tá perfeito. Agora eu tenho 2 moradores para um. ainda dá para revezar. 10. Pô, 3 para 1. Não, 3 para 1, 4. Já falta um segundo. Né? E assim vai. Não, pô, daqui a pouco então realmente, esses 2 vamos deixar para algo mais comum, mas vamos fazer uma obra de infraestrutura para que cada um tenha a sua vaga, né? Daí às vezes são etapas, são soluções que às vezes são mais curto prazo, outras mais Como é que você está vendo a velocidade da mudança, cara? Porque de repente a gente está começando, agora está começando, digamos, tem uns early adopters que começaram a estudar todo esse assunto, padrão de tomada, coisa parecida, que é tudo estranho. Agora já está virando assim, a pessoa já conhece os carros, já tem um monte circulando. Parece que está indo para um senso comum, assim, tipo assim, o Brasil está começando a ver que isso está virando uma coisa comum. Isso, teoricamente, vai fazer um monte de gente ficar interessado. Isso quer dizer que vai acelerar? Ou está acelerando? Como é que está isso? Cara, está cada vez mais rápido. É um processo assim, que às vezes até assusta um pouco, porque é muito rápido. As vendas de veículos elétricos, elas dobram a cada semestre no Brasil. Então, assim, dobram a cada semestre? Então, assim, é um negócio que tem mas aqui mas não deve ser 1% ainda dos carros? Não, ainda é menos de 1%, se eu não me engano. A frota... Eu acho que nas vendas está próximo de 1%.
Agora, na frota geral, pô, é bem menos de 1%. Mas é o que é justamente, essa primeira etapa dos early adopters passou. Agora a gente já tá com... A gente já tem veículo, hoje o veículo mais elétrico mais barato do Brasil é um Renault Kwid, R$150 mil. Né? Pô, o 100% elétrico é 150 mil, a combustão é 70 mil. Então é o dobro. Mas agora, quando a gente vai para veículos mais premium, a gente vê que o valor está bem parecido. Então, tu pega uma XC40 100% elétrica, tem a P6, que tem um motor só, mas que ainda tem 270 cavalos, ainda tem 450 km de autonomia, é um carrão, por 300 mil. Pô, você vai pegar uma SUV no valor, que agrega uma Volvo, né? Então uma marca premium, a combustão, ela vai estar 280, 250 mil, 300. Muito próximo, né? Então, pro veículo premium, o valor já vale a pena comprar o elétrico. É uma questão de filosofia do proprietário. Exato. Ali, de visão na hora da escolha. Vocês têm 60 carregadores na Grande Florianópolis, é isso? Isso. Daí a gente tem em Curitiba e São Paulo, temos Balneário Camboriú e Blumenau. Ah, tá. As regiões metropolitanas. Nas estradas vocês ainda não estão atuando? Ainda não, mas esse vai ser a grande missão da WeCharge de 2023, a expansão. Legal. Através de recarga rápida nas estradas. Então a gente tem um projeto que a gente vai conectar uma rede no Sudeste, também, né, tá se propondo a conectar, tá apresentando essas propostas para algumas redes que até então não tinha uma questão da cobrança da recarga, ou às vezes um monitoramento específico para aqueles carregadores, né? Então a gente está conversando com vários players do mercado para oferecer essa nossa solução, para que, pô, às vezes tem né, projetos de P&D que botaram esses carregadores, mas que hoje não é o core da concessionária operar. Então a WeCharge está se propondo, nós somos CPO, que é o Charge Point Operator, uma sigla que vem do mercado estrangeiro, mas é justamente oferecer esse nosso serviço. Então o grande foco da WeCharge esse ano é expandir através das estradas, né, com recarga rápida, e aí, claro, se eu conecto Florianópolis a São Paulo, é interessante que eu tenha carregadores em São Paulo também para oferecer, né, para quem, quando chega lá, ter carregadores durante a cidade, ao redor da cidade, né? Para que tenha essa recarga de oportunidade, de conveniência que a gente comentou. Mas utilizando a marca de vocês, no caso? WeCharge e outros parceiros. Uhum. Então, hoje, por exemplo, como a gente é concessionária, dealer da Volvo, a gente tem uma proximidade um pouco maior com eles, a gente tem um projeto que é finalizar algumas instalações da Volvo em Santa Catarina. Uhum. Esse é um projeto que já está fechado, tal, eu posso falar aqui tranquilamente, mas que é algo que, por exemplo... a gente vê que montadoras ou outras empresas que estão investindo em mobilidade elétrica, né, bancos, por exemplo, que tem essas pautas ESG forte também, querem, né, fazer sua parte, estão buscando a WeCharge como uma forma de investir e uma forma de tornar e oferecer essa recarga para os clientes. Então isso é algo assim de tempo, até que tem um carregador em cada prédio, tem um carregador em cada shopping, em vários trechos da estrada, e não só da WeCharge, vão ter de outras empresas. E aí entra outro ponto da nossa filosofia, né, de ser algo mais cooperativo e não competitivo, porque esse mercado é muito grande, não é uma empresa só que vai botar todos os carregadores no Brasil, enfim, mas é questão de conectividade. Então hoje a gente já investe, já tem projetos pilotos no roaming, que é uma interoperabilidade entre as redes. Então hoje, por exemplo, o cliente WeCharge vai poder carregar em outro carregador de outra rede usando o aplicativo WeCharge. Por isso que o ponto eu ia comentar, né? Porque a interação com o carregador não fica sendo com um quiosque, né? Não, teoricamente, você opera literalmente pelo aparelho do teu celular. Isso implica ter uma identidade associada com uma marca que está trabalhando ali de fazer a carga. Aí cai na situação de você pegar um carregador que teoricamente não é da WeCharge, mas tem uma parceria. Exato, de o meu cliente com o meu aplicativo poder carregar lá. E aí o que acontece nisso, né? Por quê? Para que a gente não tenha uma pasta aqui no celular com 50 aplicativos de rede de recarga. Eventualmente o cara vai ter o aplicativo do carro dele, porque hoje agora todos os carros têm aplicativo. Vai ter o aplicativo talvez do carregador que ele tem em casa. Se for um condomínio, provavelmente, por exemplo, a WeCharge tem a solução condomínio e recarga pública. Então, se o cara mora num condomínio onde tem a solução WeCharge no condomínio dele, ele vai ter um aplicativo só, porque é o que ele usa no condomínio, usa na rua, vai usar na estrada. E aí com isso, por exemplo, se ele usa um carregador de uma outra marca com o nosso aplicativo, vai chegar lá, vai ser toda a outra marca, mas vai ser através do nosso aplicativo. Então, a gente recebe esse valor, tem que repassar uma parte para eles. E ao mesmo tempo, o cliente dele vai vir num carregador meu, eles vão receber esse valor e vai repassar para gente. E vocês fazem a cobrança tipo o aplicativo do Uber, assim, tu chega e debita no cartão de crédito? Isso, tu chega, então, é muito rápido, né? Tu chega, abre o aplicativo, escaneia o QR Code, se tu já tem o cartão de crédito cadastrado no aplicativo, né, ele faz uma pré-autorização, então ele reserva um valor, e depois quando tu sai,
né? Pô, fiquei 5 minutos ou 7 horas, ele captura o valor que usou. Ele literalmente abre o carro, desconecta o negócio da tomada ali, né? E bota ali e vai embora. Depois ele tem um recibo no aplicativo. Você consumiu tanto de energia, gastou tantos reais, ficou tanto tempo. Essa aqui foi uma recarga da WeCharge com passeio Primavera aqui. Pô, obrigado. A sua energia está sendo neutralizada pela Carbon Free Brasil, que é uma outra parceria que a gente tem com a Carbon Free, que é de Floripa também. Então antes era Carbon Free, era o selo Carbon Free Floripa. E, cara, eles tomaram uma proporção muito grande e agora tem o Carbon Free Brasil, atendendo, assim, né, diversos players bem grandes, inclusive. Eles neutralizam com plantio de árvores nativas no Jardim Botânico aqui de Florianópolis, então a gente tem uma parceria com a Florê também, para neutralizar a emissão da geração de energia que é consumida pelos nossos carregadores. Ou seja, eu comentei, né, a energia no Brasil é bem limpa, mas ainda assim não é 100% livre de emissões, né, ainda tem coisa. Então, esse pouquinho eles neutralizam com plantio de árvores, né? Então a gente tem essa parceria aqui, que é algo que a gente, desde o início, também queria proporcionar para os nossos clientes, de falar, pô, tu não tá só com um veículo elétrico que é mais econômico, que tem mais performance, mas tu tá fazendo tua parte também para o meio ambiente, né, para deixar o mundo melhor aí para as próximas gerações. Então é algo que a gente sempre prezou desde o início. Então a WeCharge teve sempre essa premissa, sabe? Melhorar a experiência de recarga, trazer benefício para quem usa o carregador. Então, pô, né, tu saber que tu carregando ali, tá plantando árvores é algo legal também, né? E a gente fez a ação agora do plantio da primeira leva, assim, pô, foi algo super legal, o pessoal da empresa foi, né? A gente fez essa ação, assim. E então, é justamente de fechar toda essa experiência de recarga que eu comentei, em casa, na estrada e tal, e com esses benefícios. Então agora, inclusive em fevereiro, a gente vai lançar o voucher, né, o wallet dentro do aplicativo, então tu vai ter outras maneiras de pagar, não só com cartão de crédito. Mais pré-pago, etc. Isso vai possibilitar também, possibilitar que a gente possa... pô, tu fez 10 recargas aqui, pô, toma aqui um voucher de cortesia. Pô, vamos fazer uma parceria com o Shopping Beira-Mar. Pô, a cada, sei lá, tanto de energia consumida, tu ganha uma entrada. Já tem um chopp, ganha um chopp. O chopp não pode ter. Tá dirigindo, tá Mas dirigindo. É que lembrou do chopp. Fazer o quê? Uma Heineken Zero, cara, a gente sempre lembra do chopp. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Pô, vamos dar um chopp. Não, chopp não pode. Mas se for um elétrico autônomo, daí... Aí já começa, exato. Os Volvos já... Cara, os novos modelos da Volvo já estão vindo com nível de... Vamos trocar o suco verde, vamos trocar pro suco verde. O suco verde. Mas o nível de veículo autônomo, né? Mas como no Brasil, né, e no mundo... Tem aquele de faixa, né? Que exato. Então ele tem ele tem várias assistências, assim, desde faixa até... É engraçado, às vezes tu tá parado no sinal e vem um motoqueiro no corredor, ele identifica o motoqueiro chegando, assim. Né? Ou às vezes, por exemplo, tu tá atrás de um carro, aí... Cara, sei lá, tu olhou pro lado, o carro da frente andou. Ele avisa, tu não tá pronto pra dirigir, vamos lá, tal. Então, cara, o carro é cheio de sensor, né? Então, que legal. Toda essa parte de tecnologia, e é isso que eu falo, que é um negócio incrível, assim, sabe? Tá, e o cara que, digamos assim, gostou da história, pô, tô animado, vou comprar um carro elétrico, tem um 150 mil, que é o Renault, né? Hoje é o de entrada. O que ele vai bater de cabeça? Mas ele quer comprar um Ford ou um Volvo. O que ele vai bater de cabeça? Ou então, pode ser um Volvo, é claro. Mas o que ele vai bater de cabeça? Ele vai ter que, problema da tomada no condomínio. Aí depois tem que achar os pontos de energia. Talvez na minha empresa lá não tem um lugar fácil. Como é que essa história, assim? Então, o objetivo é que ele não bata a cabeça. O objetivo é que com a WeCharge ele possa ter uma experiência com o veículo elétrico mais... Aí a ideia, digamos assim, eu tenho que resolver o problema da energia do meu condomínio. Então, discutir com o zelador. Comprou o carro, a gente tem a opção, seja na nossa concessionária Volvo, Virtual, Ford, enfim, comprou o carro em outro modelo, enfim, não tem problema. A gente tem o e-commerce. É que eu achei, mas eu falasse a tua referência de preço, que o mais barato é 150 mil, né? Por isso que eu levantei ele. Não, claro. Mas assim, tem outras opções de modelos, né? Tem, sei lá, tem Fiat também. Vamos pegar um XC60, que eu acho que é mais top, Pode ser, tudo bem. Mas a questão que eu quero dizer é que assim, a gente tem o e-commerce da WeCharge, onde ele pode comprar o carregador por ali. Comprando ali, a gente tem diversos eletricistas homologados com a WeCharge que já, cara, são especialistas em carregadores. Eles vão poder trazer a melhor solução de infraestrutura para a sua casa, né, ou para o seu condomínio. Ou se é condomínio, pô, a gente tem a gestão de recarga com o WeCharge Rede. Então a gente consegue oferecer isso. Pô, se ele ficar na cidade, teoricamente ele está resolvido. Está resolvido. Baixou o aplicativo, pô, tem todos os lugares que tem de recarga. Pô, vai fazer uma viagem, hoje a gente ainda não tem, mas nesse primeiro semestre a gente já vai ter esses carregadores rápidos nas estradas, então ele já vai ter uma expansão aí do horizonte para onde ele pode ir. E é o que eu comentei, tem outras redes também. Então, existe um aplicativo que é uma comunidade mundial, que é o PlugShare,
que é um mapa onde tem todos os carregadores do mundo. É uma comunidade, então qualquer um pode ir lá adicionar o carregador, escrever, fazer um check-in, dizer se está funcionando ou não, tal. Só que o nosso aplicativo e nossa rede, a gente fala, baixa o aplicativo WeCharge, porque no PlugShare é como se fosse um mapa físico e o WeCharge fosse um Waze, um Google Maps, porque tem mais interatividade. Então no PlugShare tu sabe, lá tem um carregador. Aí chego lá, eu não sei se está em uso, se ainda existe ou se está com manutenção e tal. É menos interatividade. Tu não desbloqueia o carregador, né? É uma outra, sabe? É uma outra interação. Uma lista amarela ali, é como se fosse o livro de contatos, assim, né? Então, assim, o cliente... O WeCharge ainda não tem o trecho Floripa, São Paulo 100%. Tem que usar outras redes. Não tem problema. Pelo PlugShare tu consegue identificar esses outros carregadores e seguir uma vida normal, assim. Inclusive tem um cara que é um influencer aí e é um amigo nosso, a gente tá trocando bastante mensagem ultimamente, que é o Diário do Carro Elétrico. É um cara que tem uma XC40, ele tem a XC40 mais rodada do Brasil, tá com 90 mil quilômetros. Caramba! Fez 1 ano de carro, ele fez 90 mil quilômetros em 1 ano. Justamente ele queria testar, entender o que ia acontecer com o carro elétrico. E aí foi justamente com ele que eu trago essas referências, às vezes, da pastilha de freio. Ele mostrou, cara, revisão de 70 mil quilômetros. Cara, a pastilha intacta. Nova. Foi medir com um paquímetro, 1 milímetro de diferença. Nossa. Cara, um negócio absurdo. E aí é um cara que eu vejo, que eu admiro muito e trago a referência do trabalho dele, porque ele mostra que, cara, ele foi pro Brasil inteiro já com um veículo elétrico. Claro, é um veículo elétrico que tem 400 km de autonomia, mas ele não passou fome, ele não ficou uma vez no caminho. Né? Ele sempre grava, às vezes ele tá com, sei lá, 10% e tá chegando em casa. Ele fala, será que eu vou parar nesse posto aqui que ele tem no caminho ou será que eu arrisco? Cara, eu acho que eu vou arriscar, vamos ver. Daí ele chega em casa com 1%, sabe? Caramba, cara. Mas é porque ele tem bastante experiência, ele já fez todos os trajetos, já sabe a mãe. Mas, como eu comentei também, o veículo depois dos 10%, o 15%, na verdade, 20%, ele já começa a reduzir o consumo. Vamos trabalhar com menos potência aqui para, né, economizar. E aí, num carro de 400 cavalos, né, tem potência de sobra. Assim. Então, até esse trecho que a gente fez de Araquari até Registro, foram 350 quilômetros. Fizeram em 10 minutos. Cara, a gente foi normal. A gente, né, limite da estrada e tal. Subimos a serra. Aí subimos a serra, a gente, gastamos um pouco mais de energia. Cara, na hora que a gente foi descer a serra, a gente regenerou 3% de volta da bateria. Então a gente começou o pico da serra com 20%, e aí faltava alguns quilômetros, uns bons quilômetros ainda até Registro. E a gente, e aí? Não, vamos descer normal, vamos ver o que acontece. Cara, a gente foi descendo, regenerando bateria, chegamos lá embaixo com... Não, a gente começou a descer com 17%, chegou lá no final com 20%. Com 20%. E aí, cara, chegamos em Registro com 10%. A gente achou um pouco em cima, mas, cara, se aquele carregador não estivesse funcionando, tinha um outro carregador a 40 km para trás que a gente poderia ter parado, que a gente não quis. A gente quis parar naquele porque era um carregador mais rápido também. Enfim, a gente estava experimentando, testando. A volta a gente parou naquele outro. Tem algum mapa dos carregadores, assim, onde tem o aplicativo que ele tá falando. Né? Tem o PlugShare, que esse tem todos os carregadores mesmo. Só que daí corre o risco de ter um carregador que não tá mais lá. Entendi. Por exemplo, a gente até tem um caso, na época que eu estava na Ampera, na equipe de competição, a Ampera organiza um evento de mobilidade elétrica para disseminar, né, ser o porta-voz ali. E em 2019 foi instalado um carregador durante o evento, num ponto móvel, para atender os carros elétricos que iam participar do evento. Teve uma carreata, a gente fez um passeio da UFSC até o Trapiche e tal, só com veículos elétricos, foi bem interessante. Mas esse carregador a gente cadastrou no PlugShare naquela época pro evento. Cara, depois o carregador saiu de lá, porque acabou o evento. A gente mandava, cara, o carregador não existe mais, precisa tirar. E aí não tirava, o carregador continuou ali por um tempo ainda. Sim. Então, às vezes, a gente ia lá nos comentários, as pessoas, me programei para carregar aqui perto nesse carregador que é na UFSC e não existe, sabe? Então, essa é a questão da frustração que a gente via antes. Então, às vezes pode ter uma situação de emergência, né? Porque o cara chega ali na tampa com 1%. Então, por isso que hoje o aplicativo WeCharge, com o status em tempo real dos carregadores, todos os carregadores que estão no nosso aplicativo, eles são conectados na nossa base, então a gente monitora, a gente presta... Tá funcionando. Então, assim, isso que a gente gosta de fazer, sabe? Esses aqui... Tenho certeza, se tu for qualquer desses, tu tá tranquilo. Agora, desses outros, aí eu não consigo te garantir. Por isso que eles não estão no nosso aplicativo. Quando a gente tá falando da ansiedade de ficar sem energia, o que acontece na prática? O carro, ele começa a parar? O que acontece?
Tem noção? Não? Eu nunca passei por essa experiência, mas eu já vi vários vídeos, né? O pessoal gosta de testar isso bastante. Tem os loucos que gostam. O cara já vai com a carretinha perto, assim. Eu vi bastante vídeo nos Estados Unidos, principalmente, o pessoal fazendo esses testes, né? Cara, como eu comentei, chegou 20%, ele vai limitando, né? E aí quando, sei lá, 1%, 0%, anda, e aí ele vai parando, assim. Então, ele apaga todo? Ele tem a bateria 12 volts ainda, então ele normalmente não apaga, tipo... No painel interno, assim, né? Mas o que acontece? Como no carro elétrico tu não tem o radiador, por exemplo, né? Que vai também fazer vai alimentar a bateria 12 volts, né? Então tu tem um conversor que transforma a bateria de alta tensão para de 12 volts. Então tu alimenta a bateria pequena que liga o carro, a parte de segurança, né? A parte básica do carro, com a bateria de alta tensão. Então se tu acaba a bateria de alta tensão, logo, eventualmente a bateria de 12 volts também vai acabar se tu ficar usando ele muito tempo, né? Então, depois que o carro já tá parado. Não fica escutando música. A recomendação não é essa. Não, mas deve durar bastante ainda, um dia pelo menos. Essa questão, assim, o carro, quando chega a 0%, ele anda mais um pouco e para. Pelos vídeos que eu vi. Como é que o cara é resgatado nessa situação? Aí eu acho que tem que chamar um guincho ou algum... Porque na realidade, se levar um carregador... se levar um carregador rápido, vai levar muito tempo. O carro tá parado, né? Não, às vezes existe esse carregador que, na verdade, é um power bank. Então, tu passa de bateria para bateria, então tu consegue fazer uma recarga mais rápida. Isso é disponível, assim? A gente hoje não tem. Digamos, empresa de reboque, coisa parecida? Empresa de reboque, eu não conheço nenhuma que tenha no Brasil hoje. Mas como eu comentei, eu já vi empresas de fora que fazem isso. Mas porque ela vão comprar a capinha pro carro com bateria extra. Power bank. Exato. O pessoal sempre pergunta, tá, e se, né? Cara, é engraçado. Quando o cara vem com e se, é que vai vir... E se eu quiser encher meu porta-mala de power bank? Se eu quiser botar, cara, pode botar. Mas, né, vai ter mais peso, logo a eficiência do carro vai ser menor. Né, como todo carro, se tu enche de tralha, vai estar mais pesado, vai ter uma eficiência menor. Mas o celular, a galera faz isso, né? Tu vê gente andando que anda com 4 celulares atrás, assim, trambolho. Mas na prática, o mais fácil vai ser o cara ser rebocado e levado para uma base para recarregar. Pro carregador rápido mais próximo, ou daqui a pouco se tem um guincho que tem esse carregador rápido que vai fazer ali uma recarga de emergência, vai ter uns 10 km de autonomia, tipo 5, 10 minutos. Tu falasse pra mim que os carros carregam um carregador de emergência no bagageiro? Sim, mas daí ele é um que bota na tomada, eu digo que é portátil, né? Mas em último caso ele se poderia, tipo, no meio do nada... Mas é numa tomada normal, assim? Normalmente o carro já vem com uma tomada industrial, então, que é aquela azulzinha que eu comentei. Então tu bota isso no industrial e bota o tipo 2, que é o plug do carro. Aí faz o gatinho lá pra ligar na tomadinha de 15 amperes. Então, não é gato, é normal mesmo. Tu tem que achar uma tomada dessa azulzinha aí pra... Mas assim, a questão é que como a gente tem uma malha já hoje, querendo ou não, o Brasil tem uma proporção boa de carro por carregador. Agora eu esqueci justamente essa relação, mas é uma relação que tem mais carregadores do que carros no Brasil. Então, pro cara ficar no caminho, ele precisa realmente... Tem que querer, assim. Tem que gostar de fazer. Cara, eu fico tem que ser teimoso, assim. Mas eu sempre fico apavorado, tipo, eu tenho medo de reserva pra pegar um engarrafamento, por exemplo, de 1 hora. Assim, se dá uma agonia, assim, ansiedade. Por exemplo, o carro elétrico interessante é que ele só gasta... Andando. O motor só anda quando o carro tá andando. Se o carro tá parado, o motor tá parado. Né? Então isso já consome menos energia, por exemplo, de um estacionamento. Pelo menos a falta de bateria não causa um impacto mecânico ali no equipamento como a falta de combustível, né? Porque a falta de combustível pode... fundir o motor. Tipo, os bicos podem, né? Enfim, no carro elétrico isso não acontece, ele só vai morrer... Até porque, assim, normalmente o que acontece, né? Uma bateria, por exemplo, da Volvo, ela tem 78 kWh. Só que o que é consumível é 75. Ele tem umas margens para cima e para baixo de segurança justamente para estressar menos a bateria. Claro. Porque quando se fala em vida útil de bateria, né, isso é outro tema assim, que muita gente me pergunta, o carro agora tem 5, 8 anos, o que eu faço com a bateria? Ela vai jogar fora? Muita gente pergunta do descarte. E não, na verdade, o que acontece? Essas baterias, elas são tem diversas químicas ali, várias ligas também que fazem com que tenha mais autonomia, mais performance, enfim. Mas a questão é que, assim, quando chega em 80% da vida útil dessa bateria, não é que ela é descartada ou que ela não serve mais para nada. Né? Na verdade, o que acontece é que ela deixou de ter 20% ali de autonomia ou de potência que ela pode entregar para aquele carro. Então, como a gente pegar o exemplo que o veículo precisa de uma bateria que dá tração, né? Tem que puxar carga, tem que
ter velocidade, é uma bateria assim, que é bastante demandada. Quando ela chega em 80%, ela consegue ainda continuar usando o carro, só que daí, ao invés de 400 km de autonomia, tu vai ter 320, sei lá, vai ter menos potência, só que tu ainda consegue utilizar. Talvez por uma Volvo, ela já não é tão interessante, mas tu consegue tirar essa bateria e botar no Kwid, porque o Kwid com 300 km de autonomia e 300 cavalos de potência é um carrão, né? Claro. Então assim, e depois do Kwid, tem a segunda vida, dá pra botar num Powerwall pra carregar a energia que vem do sol, né, do teu telhado. Então assim, essas baterias têm diversas vidas úteis, assim, que tu pode, então, trabalhou com tração, depois estacionária, depois de estacionária, ainda assim tu vai perdendo capacidade, mas assim, ao longo de, cara, 10 anos. Então, e ela assim, termina como uma luz de leitura. Depois, o que acontece? Não, o melhor de tudo, cara, é possível reciclar até 95% dos materiais da bateria. Então, assim, não existe mais essa questão de, porque o carro elétrico é verde, o pessoal fala, o carro elétrico é verde entre aspas, o que faz com a bateria depois? Pinta de verde e joga no mato? Não, não é isso. Boa! Tem gente que... acho que teve um caso, acho que lá na China, que os caras desmataram uma área e aí perceberam por satélite. E aí, porque tava tudo barro, assim, né? E aí pintaram tudo de verde. E aí, pra esconder isso. Não, aí o pessoal fala, não, pinta de verde. Não, tu consegue reciclar ainda. Depois de 20 anos de usar essa bateria no carro, na sua casa, no power bank, no no break, cara, diversas coisas, recicla a bateria, os materiais são reutilizados. Isso é um medo grande, né? Porque o custo dessa troca, né? Porque tem carros híbridos, por exemplo, no mercado já há bastante tempo, que assim, a bateria estragou, é praticamente perda total, né? O custo para troca é absurdo, assim. O que acontece é o que eu comentei no começo, assim, né? As baterias, elas estão cada vez mais baratas, né? E aí, por exemplo, e com mais energia no mesmo volume. Então, assim, a Volvo e todas as outras montadoras, elas fornecem uma garantia de 8 anos para os veículos elétricos, 100% elétricos. Os híbridos, eu acho que deve ser um pouco menos, de 5 anos talvez, mas que é algo que está coberto pela garantia. E se não tiver, e aí é questão de módulos, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um pack de baterias com 27 módulos. Um deles dá problema, eu não substituo o pack inteiro, né? Eu substituo um módulo só. Então, é uma troca que daí é mais barata, né? E é mais consciente, exato. Então, assim, tem muita tecnologia para ser desenvolvida, tem muito modelo de negócio também a ser desenvolvido. Então, hoje no Brasil, quantas empresas existem de reciclar a bateria? Uma ou duas que eu conheço, que trabalham muito bem, trabalham com várias montadoras. Na China, já passou de 100 empresas registradas que trabalham com isso. Porque lá o mercado doméstico de veículos elétricos deles é gigante. Então, onde tem demanda, vai ter empresas fazendo, né? Se no Brasil não tinha ainda, é porque não tinha tantas empresas trabalhando com veículos elétricos. Então, hoje, já tem mais de uma, né? Já tem empresas que conseguem atender a demanda. Né? E eu acho que a tecnologia vai evoluindo também, né? A história da segurança, sempre teve um vídeo que ficou bem famoso. O cara tinha um carro elétrico e aí bateu a parte de baixo dele, assim. Sim. Aí detonou a bateria e aí o carro foi perda total, porque... Esse é um exemplo de... que na minha visão, assim, foi um pouco de má fé do cara, porque o que acontece? O veículo elétrico ele tem diversos sistemas de segurança, né? Um deles é o inertia... um sensor de inércia. Inertia System lá, que se dá qualquer batida muito forte, ele desabilita a bateria para que tu não... Por exemplo, imagina, tu bateu o carro e tu ainda tá puxando corrente, isso é perigoso. Sim, pode pegar fogo. Então, assim, a questão do inércia, quando bate, ele desativa a bateria. E aí tu precisa... segurança, modo de segurança. Então, tu vai lá, tu tem que ir numa concessionária, resetar e tal, beleza. Existe o outro caso que talvez, onde bateu, estragou 1 ou 2 módulos, assim, eu duvido muito, até saiu alguns especialistas de baterias. Esse caso aí, né? Eu vi bastante, muita gente me mandava. Sim. E falava, é verdade isso? E aí eu, cara, tinha que explicar um por um, que na verdade, sim, eu não fui a fundo naquele caso ali, mas depois eu vi que foi desmentido por alguns caras ali do mercado assim também, porque, cara, existem diversas maneiras de substituir, inclusive aquele carro tava na garantia também, então assim, não foi um prejuízo gigantesco, sabe? Entendi. Então, às vezes, claro, tem muita gente que quer aparecer, causar, e tem muita gente que é contra o veículo elétrico, por algum motivo que eu não sei qual. São os cabeças de petróleo. Os cabeças de petróleo, exato. Os gearheads, aí, petrolheads. Mas que, cara, é uma revolução que já começou. Sim. Sinto muito, não tem volta. Mas... o cara pode ter um carro movido a petróleo pra diversão no final de semana e no dia a dia usar um elétrico. Ele vai estar contribuindo. Sim. Não, e aí tem até o caso quando fala, eu quero um carro de diversão aqui e tal.
cara, o elétrico é mais legal. Pois é. Mas eu falava muito assim, pô, eu particularmente troco o barulho do motor V8 pelo torque que tem o carro elétrico. Né? Desde coisas básicas como sair na sinaleira um pouco mais na frente do que o cara do lado. Claro, já é uma emoçãozinha. Já é uma emoçãozinha. Já chega no trabalho vencendo, né, cara? Eu digo, até essas coisas bobas que, né, a gente tem, até coisas assim, mas, cara, de segurança. A minha noiva disse, tu sabe que o cara do lado não tá competindo contigo, né? Exato. Então, mas é engraçado, né, cara? Faz parte da experiência, assim, é legal. E ainda assim, sobre o mercado de carros até clássicos, assim, né, e aí tem essa outra empresa que eu comentei que eu tenho, que é a Swap, que faz conversão de carros a combustão em carros elétricos. Um dos mercados da conversão, que isso lá fora tá muito forte, inclusive o David Beckham tem 10% de uma empresa da Inglaterra lá que faz conversão de Rolls Royce, de Mini Cooper carros antigo. Tops, no caso. Então, carros clássicos. Mas tops. Né? Prêmio, então é uma conversão de boutique, né, que chama, que é para justamente eternizar aquele veículo. Pô, meu avô tinha um Corcel, um Opala, um Chevette, Tubarão, sei lá, um Fusca, né? Tem muito Fusca hoje, tu bota no YouTube, Fusca elétrico, né? Vai aparecer um monte de gente fazendo isso, porque é a questão de, cara, tem muita gente que é apaixonado pelo Opala. Só que toda vez que o cara liga o carro, dá problema. Toda vez que o carro tá parado na garagem, gasta gasolina. Né? Bebe desligado, que o pessoal fala. Então, pô, o que é mais legal? Eu poder usar o meu Opala no dia a dia, com ele 100% elétrico, pô, gastar menos e divertir e tal, né? Tirar sarro com o pessoal, pô, tem um Opala elétrico aqui, muito mais legal, não sei o quê. Ou ficar se incomodando com... Né? Às vezes o pessoal fala, não, tem que conservar o carro antigo, mas qual que é a maneira melhor de conservar o carro antigo? É deixar ele na garagem parado ou tu poder dirigir ele também, né? E aí... Claro, o foco da Swap não é trabalhar hoje com carros clássicos, é mais para questão de frotas, para trazer essa economia. Eu vi que vocês fizeram um Celta, né? O Celta que era do meu avô, legal, que era o carro que a gente tinha para fazer o protótipo e tal, mas nosso foco é trabalhar com frotas de empresas. E ele roda assim, vocês usam? Ele tem 120 km de autonomia, então pro meu dia a dia é perfeito. Tu usa ele? Hoje eu não tô usando ainda, que a gente tá finalizando alguns testes, também tá saindo homologação, né? Mas que é algo que a gente está focando para frotas de empresas então, que querem reduzir o custo operacional de logística e, ao mesmo tempo, evitar toneladas de CO2 por ano. Né, mas essas conversões são caras, não? Ainda é caro no quesito de... Não é algo que... Por exemplo, hoje a gente está chegando em 50% do veículo elétrico novo. Então, um Kwid elétrico é 150 mil, o Celta, a conversão ali custou cerca de 70, 80 mil reais. Né? Para tu converter um Celta, às vezes tem gente... Por isso que a gente não está trabalhando com o B2C, e justamente com o B2B, porque... quanto mais o carro usar, mais rápido ele vai se pagar. Né? Então, a gente o Celtinha tá dando pau em muito carro potente pra ele, né? Ele tá com 20 kg força-metro de torque, então assim, virou um 2.0. Era 1.0 flex, agora é 2.0 kWh. Show de bola, cara. Cara, muito bom. Deixa eu só perguntar então como é que o que o HR tá operando hoje? Falar 60 pontos? Perfeito. Então, o que tem em Florianópolis aqui? Hoje, então, a WeCharge, né, ela tem essa rede, essa parte que é rede, onde foca na experiência e no serviço da recarga pública, privada, né, enfim, onde a gente opera carregadores para terceiros, enfim. Então, hoje a WeCharge tem 70 carregadores no Brasil, então a maioria está em Florianópolis, temos aí cerca de 60, daí depois tem 4 em Balneário Camboriú, 2 em Blumenau, 2 em Curitiba e 2 em São Paulo. A gente está expandindo. E esses são todos públicos? São todos públicos. Esses estão o quê? Estão em shoppings? Estão em shoppings, supermercados, hotéis, esses estão aqui centros comerciais. Esses que estão aqui na cidade são todos vocês? Tem, por exemplo, Passeio Primavera, tem o Hotel Majestic. Quantos tem aqui para Primavera? Aqui são 8 carregadores. Aqui é o local que mais tem carregadores. Que eu acho que é uma referência. Que foi nosso piloto, nosso projeto piloto também, o Passeio Primavera, né? Ele tinha o selo LEED, né, de sustentabilidade na construção, então precisava ter 8 vagas de acordo com as vagas ofertadas de estacionamento, 8 delas tinham que ser para veículos elétricos. Então foi um projeto de parceria que a gente fez com eles também. Tem no subsolo? Tem no primeiro subsolo. Estão todos lá? Estão todos ali. Todos e aí no Beira-Mar Shopping, por exemplo, lá, quando a gente chegou lá, já tinham 10 carregadores. 2 de cada montadora. Era da Volvo, da BMW, Audi, Porsche e da Land Rover. Separados. E aí a gente adicionou mais 6 nossos e agora a gente está conectando esses outros 10 na rede, para que a gente tenha um monitoramento geral para o shopping, né? Então a gente gera dados importantes para entender, quanto de consumo tá sendo de energia. E no shopping lá já está sendo cobrado, então? Os shoppings estão dando de cortesia, que é algo que o shopping quer. Mas os outros lugares estão com cobrança de energia. Aqui, por exemplo, é cobrado? Aqui é cobrado. No Floripa Shopping é cortesia também. Mas tem alguns shoppings, né, que a gente está entrando, que eu não posso abrir ainda, mas que querem iniciar já esse piloto de cobrança. Né? Porque
Se a gente pega, cara, eu acho que 10 anos atrás, eu acho que o estacionamento do shopping não era pago. Né? Já era gratuito. Então é algo que, com o tempo, tudo que gera custo e que tem a possibilidade de gerar um serviço agregado melhor, né? Tem que ter uma remuneração. E no resto da ilha, o que tem mais aí de referência? A gente tem no Oca Floripa, que é um estabelecimento novo, que é um centro comercial, residencial no Campeche. A gente tem no Clube 12, em Jurerê. Temos no Espaço Mais Um, aqui na SC401 também. Temos em Campinas, na CAT São José. Na Passeio Pedra Branca. Enfim, diversos lugares aí de tanto ilha quanto continente. Né? E aí a outra parte da WeCharge seria a distribuição. Então, como agora a gente está com essa marca Wallbox, a fornecedor espanhol, que é a Apple dos carregadores, estamos vendendo carregadores direto para as montadoras, para concessionárias, construtoras que querem já lançar os seus prédios com carregadores, para o cliente final, para locadoras, enfim, diversos players, né? Todo mundo que hoje trabalha com, né, ou com espaço que vai abrigar o carro, que é no caso uma garagem, estacionamento, ou vai trabalhar diretamente com a venda, com o aluguel, tudo que envolve mobilidade elétrica, a gente consegue agregar com essa nossa solução, né, o WeCharge, para realmente ajudar a carregar todos os carros aí disponíveis, né? Então é justamente isso. A gente pensa desde a da experiência, né, de ter um aplicativo, de ter um espaço legal, até a parte de sustentabilidade com a Carbon Free Brasil, né? Então justamente para fechar o ciclo da recarga. Assim. Eu fico imaginando com essa história de dobrar as vendas a cada 6 meses, como tinhas comentado hoje. Então, tá falando que tem 8 vagas, daqui a pouco 8 vai ficar pouco aqui. Exato. Hoje, as 8 vagas aqui acabam que elas não são 100% ocupadas o tempo todo. Mas, cara, pega o final de semana, aqui às vezes tem realmente as 8 ou 7 vagas ocupadas, né? A gente tem outros lugares que às vezes tem 2 carregadores e a gente, cara, esse lugar precisa de mais 2, precisa de 4, porque tem muita rotatividade. Eu fico imaginando daqui a 2, 3 anos... Fila pra carregar. Vai ter fila ou vai ter... fila, ou daqui a pouco, cara, esse andar é só dos elétricos. É o teu sonho, né? É o meu sonho, exato. Não, lá no Beira-Mar Shopping, foi até algo bem interessante que foi o Beira-Mar que começou esse projeto de ter um hub de recarga. Lá, eles têm uma ala que tem 40 vagas, e o objetivo é ocupar as 40 vagas. Então, ala... preparados. Ala só de veículos elétricos. Hoje a gente está com 16, instalando mais 2, 18. Daqui a pouco vai ter um carregador rápido lá também. Então, eles querem criar um espaço que realmente atenda os veículos elétricos, né? E que seja, esse aqui é o andar dos veículos elétricos, né? Isso traz... É muito legal, né? Realmente é o meu sonho. Se todo estacionamento tiver isso, pra mim, tô feliz da vida. Muito massa, cara. Muito legal. Onde é que estão as redes de vocês, né? Quais canais vocês usam pra se comunicar com o pessoal? Quem quiser conhecer mais a WeCharge ou trocar uma ideia contigo. Perfeito. Então, a gente tem LinkedIn, Instagram, tem o nosso site, né? wecharge.com.br, tem o e-commerce, que é wechargeshop.com.br, o Instagram é wecharge.br. E, cara, através do aplicativo a gente tem o suporte técnico, né? Então, para os clientes que estão usando o aplicativo, precisar de qualquer suporte nosso, a gente tem esses canais de atendimento, tanto o WhatsApp quanto o telefone. Enfim, tem a minha rede social também, Matheus Dressler mais, se precisar falar comigo, tirar dúvida aí. Legal. O pessoal vai pedir para passar no teu kart lá, de kart elétrico, lá que tu tens guardado em casa. O meu grande objetivo, né, pessoal e profissional é tornar realmente os veículos elétricos mais acessíveis no Brasil, né, que a gente possa, através da infraestrutura, através de veículos elétricos mais acessíveis, tornar isso mais popular e que todo mundo possa usufruir desses benefícios todos que eu comentei agora, né? Então, cara, eu sou entusiasta do tema, sempre fico à disposição aí de quem quiser tirar dúvidas, enfim, conversar sobre o tema, sempre à disposição. Aí. Show de bola, cara. Obrigado mais uma vez pela tua vinda. O cabeça de petróleo vai ter que fazer contato com ele aqui pra fazer... Sou hater teu agora. Mas é controverso, cara. É controverso. Isso aí dá um bom pano para a manga. Não, cara, dá pra gente sentar aí num barzinho depois, conversar com mais calma, que tem pano pra manga mesmo. Tem assunto. Mas, cara, obrigado pela tua vinda, né? Parabéns pelo que vocês estão fazendo, né? Na WeCharge. Parabéns ao Grupo Dimas aí pelo trabalho que está sendo desenvolvido, né? Isso só contribui que tenham cada vez mais carros elétricos aí para a gente viver a vida com mais emoção e mais sustentável. Isso aí, certo? Bola. Obrigado aí pelo convite, foi uma honra aí conversar com vocês. Foi legal, foi legal. Junto. Foi bem legal. E foi uma aula também, aprendeu um bocado aqui. Muito bom, legal. É isso aí. Muito obrigado então a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia. Agradecer aos nossos parceiros, ao Lid Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima, à doutora Rebeca Heinzen, e ao Danco, né, nosso
mais recente parceiro aqui, apoiador da nossa iniciativa. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, faça isso. Vá lá no Instagram, @jogandoplateia. Lá você acompanha todos os trechos que a gente faz dos nossos papos aqui. Acompanhe a gente também nas plataformas de áudio. A gente está em várias ferramentas de podcast, Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Amazon, enfim. A gente tá onde você quiser. Você não tem desculpa para dizer que não tá no meu aplicativo. Isso. Não tem essa desculpa, né? Isso, sou contra o YouTube, assiste no Rumble. Certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo episódio do Jogando pra Plateia. Falou, até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.